Sejam muito bem-vindos, amigos vascaínos. Hoje nós temos aqui um super convidado que vocês não perdem por esperar. Vamos começar já. Mas eu antes apresento aqui meu amigo Léo, que está aqui do meu lado. Tudo bom, Léo? Igão, tudo bem? Beleza, Bruno. Vamos para mais um super episódio? Não tenha dúvida. Você quer apresentar quem está do seu lado, então, para facilitar? Bom, ele vai se apresentar, né? É mas muito eu melhor. queria falar uma coisa que a gente já aqui em off já abordou e depois que eu procurei buscar, acho que é uma coisa sensacional, né? Que o propósito de vida dele é servir. Então, Exato. Só isso já diz o tom do nosso convidado hoje. Hoje nós estamos aqui com o Gabriel Bussinger. Tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo. Obrigado, Brunão. Obrigado aí pelo convite, Léo, Igão. É um prazer imenso receber você aqui. E eu estudei um pouquinho sobre o Gabriel. A gente já está aqui há 40 minutos, marcando mais ou menos ali, ó. 40 minutos conversando aqui em off. O papo tá maravilhoso. A gente tinha que ligar, tem que dar o play para ver o que vai sair aí. E aí, Gabriel, vou deixar para que você fale com o público, nosso público aqui, com as suas funções, suas atribuições, como que você está vivendo, como você vê o futebol hoje em dia. Fica à vontade aí, podcast é seu, a casa é sua, fica à vontade. Muito legal. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Como você falou, para mim é um prazer estar aqui. Tem todo sentido em estar aqui, porque meu propósito em trabalhar o futebol são servir pessoas, principalmente atletas, mas eu tenho um viés da transformação pela educação, transformação pelo conhecimento, pelos estudos, transformação pelo trabalho mesmo. Então, acho que a gente só consegue impactar e transformar qualquer ecossistema servindo ele dessa maneira. Então, para mim, por isso que faz muito sentido estar aqui. E o Gabriel Bussinger, né, é um profissional do futebol, aí faz 24 anos, né? Marido da Amanda, pai da Gabriela e do Matheus. Que bacana. Né? Um profissional apaixonado por futebol desde que nasceu. Tentei ser jogador, mas era ruim. Não tenho nem a desculpa de dizer joelho. Isso que eu ia perguntar, se você bateu uma bolinha. Tentei, mas olha, não consegui. E aí são 24 anos já trabalhando na área. Eu costumo dizer que os primeiros 5 anos foram muito difíceis, porque eu não ganhei nenhum real. Fui trabalhando ali, tentando fazer a máquina girar. Depois, trabalhei aí 20 anos como treinador. Faz 4 anos que eu atuo nessa área de gestão, né? Como diretor técnico, coordenador técnico. Né? Eu sou formado em educação física. Toda a mesa aqui então. Os 4 são. Todos. Os 4 são. A gente sabe o que é trabalhar uns 5 anos. Sem receber nada. E depois ir para outra área. É isso. O caminho da galera está mais ou menos assim também. Parecido. Educação física é o hobby, né? Então, eu me formo em educação física, mas já sonho em ser treinador. Então, no meu primeiro ano, eu já comecei como treinador, né? E aí são 20 anos, né? E aí depois de formar em educação física, eu sempre apaixonado, tarado por estudar, por me desenvolver, por aprender, por, sabe, crescer. E aí eu fiz 3 pós, né? Eu fiz a minha primeira pós em treinamento, porque eu era treinador. Eu jogava contra outros times, eu invejava os outros times. Eu falava, cara, mas o time do cara joga bem melhor que o meu. Tomei o totó, uma roda. Aí eu falava, como é que você faz isso, cara? Eu falei, eu tenho que fazer uma pós em treinamento para melhorar o meu time. Depois fui fazer uma pós em gestão de pessoas, porque eu era muito criticado. Eu trabalhei 8 anos no profissional. A minha carreira foi um Benjamin Button, então ela foi meio que o contrário. Então eu trabalhei primeiro no profissional, para depois vivenciar um pouco a base e tal, mesmo não tendo jogado. Porque eu trabalhei no Rio Grande do Sul num clube chamado Esporte Clube Rio Grande, que é o primeiro clube de futebol do Brasil. Que bacana. Chamado Vovô do Futebol. Você é gaúcho? Eu sou paulista. Mas já estou há 22 anos fora de São Paulo, né? Já cidadão do mundo. Já tive uma passagem na Dinamarca, trabalhei também na Europa. Enfim, e aí eu ali vivenciei o profissional muito cedo, dos meus 21, 22 até meus 27 anos. Então, imagina, você é engolido no vestiário, faz um monte de besteira no vestiário, e assim era eu. Então, eu fui muito criticado. Eu falei, cara, preciso fazer uma pós em gestão de pessoas, porque eu preciso melhorar minha gestão de pessoas, né? Então, as críticas que eu fui sofrendo, as dificuldades que eu fui tendo, me levava a fazer uma pós. Não para ter o diploma, mas para melhorar a minha prática. Sim. E aí, eu fiz depois uma pós em gestão do futebol, porque eu já estava tendo uma outra prática de benchmarking. Então, desde 2008, quando eu passei um mês na Inglaterra estudando futebol, quando eu volto, eu começo a frequentar os clubes e falar, cara, me dá uma semaninha lá, deixa eu assistir o clube, eu faço anotações e comparo com o que eu vi na Europa. E aí o pessoal me abriu portas. E aí, assim, eu fui passeando pelos clubes, me desenvolvendo também. E aí, um dos pontos chaves que muda a minha vida é o meu mestrado. E aí, em 2016, eu entro no mestrado com a seguinte pergunta no mestrado.
por que existem treinadores de sucesso e por que tem treinadores que não ganham muito. Cara, Por que tem treinadores eu fiz assim, essa tipo... pergunta pro Zé. Eu posso te dar Eu fiz essa pergunta estudo pro Zé. científico sobre isso. Então eu vou querer, mas continua a sua apresentação. E aí então foram ali 3 anos no mestrado, por ter sido 2, mas eu queria continuar mais tempo estudando Você mesmo. tinha quantos anos na altura? Eu tinha 32. Legal. E aí eu fiquei 3 anos estudando, então eu falei, por que tem Phil Jackson? Por que tem, tipo, Alex Ferguson? Sim. Por que tem Bernardinhos? Por que tem esses caras, assim, sabe, Filipão, Luxemburgo? E por que tem outros caras que ganham e saem? Como eu queria ser esse tipo de treinador, eu falei, vou estudar esses caras, porque os campeões deixam rastros, né, cara? Então eu fiquei estudando esses caras durante 3 anos, fui lendo muita coisa no mestrado. Cara, isso é genial. Então o cara. mestrado impactou minha prática, porque depois eu passei, na época eu estava como treinador no Avaí, então eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia. E, cara, me desconstruí como treinador, me reconstruí como treinador. E aí, depois daí, a minha carreira alavancou, títulos, atletas sendo formados, as coisas acontecendo. Para mim fez muito sentido essa ideia de serviço. Se for hoje no meu site, www.gabrielbussinger.com.br, Eu fui lá. você vai ver, tá? Eu fui propósito em servir pessoas, né? Esse é o meu bom. propósito, é porque eu vivo. E aí, cara, a carreira foi seguindo, deslanchando. Hoje, né, eu atuo também como instrutor da CBF Academy, né, nas licenças CBA e a licença Pro, né, que é o nível máximo, e atuo também como instrutor e professor da Conmebol. Né, recentemente estive no Paraguai dando palestra na Conmebol, onde eles pediram para falar um pouquinho sobre inovação no futebol, de como desenvolver, né, metodologias, de como desenvolver, porque no meu clube anterior eu trabalhei no Esfera, que é um clube novo, e foi um convite inusitado. Eu estava no Santos, e aí me procuraram e falaram, olha, nós vamos criar um clube do zero, tá aqui o orçamento e tá aqui a chave, cria o projeto técnico desse clube, cria a metodologia e ajuda a criar o clube do zero. Que bacana. Eu falei, cara, sensacional, vamos embora. E aí pedi demissão do Santos para ir para o Esfera. Então, assim, é um pouco da minha vida. Tem um podcast que é Fala. Diário do Treinador, que é para ajudar o ecossistema. Aí, galera, vamos seguir lá, vamos acompanhar o Diário do Treinador, todo mundo vai fazer... O pessoal vai gostar. Vai gostar. Tem uma mentoria, né, que também para... Hoje, atualmente, são 250 mentorandos. Ela é um pouquinho assim, mais rasa, mas visa muito o desenvolvimento pessoal, profissional de várias pessoas no futebol. Quanto tempo dura essa... Essa mentoria ela é o seguinte, eu desenhei ela num outro formato, porque eu dava mentorias de 1 hora física, sentado com a pessoa e falando, né? Mas eu comecei a não ter mais tempo. Aí eu preferi abraçar mais pessoas com um ticket menor, mas para impactar mais o ecossistema. Mas eu digo o tempo que eu digo... Indeterminado. Tempo do curso. Indeterminado. A mentoria é indeterminada. A GTR, né? É pra sempre contigo. Exatamente, porque o que acontece? Normalmente você tem vários tipos de mentoria. Eu fui estudar metodologias de mentoria também. Pô, mas o cara, se ele ficar contigo anos e anos na mentoria, vai ter sempre assunto novo ali, sempre coisa a aprender. É muito conteúdo. Cara, eu ia brincar no início, antes da apresentação dele, quando a gente estava falando aqui, o Igor até falou sobre servir e tal, que o podcast, ele se inicia, o projeto de podcast se inicia no mundo como? Na verdade, como não? A pergunta é, qual era o objetivo principal? A ideia. A ideia, né, principal, era trazer conteúdo pro público, né? De repente um conteúdo que não estava tão exposto, Nichado, TV né? aberto e tal. Mano, isso aqui tá jorrando conteúdo hoje. Sim, com certeza. Tá transbordando. E esse é o meu propósito, servir com conteúdo, é isso aí. É Diário de Treinador? Diário do Treinador. Diário Do treinador? Não achei aqui no Instagram. Tem no Spotify. Ah, Spotify? Legal. Spotify. Bacana. Tem alguma coisa que você não falou da sua apresentação que tenha pra falar? Não, né? Não, eu acho que assim, a parte da mentoria, né? Que eu acho que ela é importante para... Porque o que acontece? É onde eu consigo alcançar muitas pessoas. São praticamente já 400 pessoas mentoradas, muitos ex-atletas. E eu acho que assim, tem uma parte que eu, para terminar aqui, eu te diria que foi também um ponto-chave que me trouxe isso. Eu terminei meu mestrado, e aí, no ano de 2020, foi o ano que entrou a pandemia. Sim. E quando entrou a pandemia, eu e minha esposa, nós estávamos grávidos. E eu, na época, estava como treinador do Sub-17 do Avaí. Do Avaí. E eu não sabia se o Avaí ia me demitir, o que ele ia fazer. Tudo parou, ninguém sabia o que ia acontecer, Exato. né? Só que eu estava grávido da minha filha. Na época, eu ganhava R$3.000 de salário. Até abro aqui. Porque eu pagava 1.700 de aluguel e, cara, a gente não tinha... O parto era 3.000 e o enxoval era 3.000. E a gente não tinha, na época, condições e não sabia o que ia acontecer. Então, eu pensei, vou jogar um curso na internet, botar um ticket de R$200,
dando 30 pessoas, tá pago o enxoval, o parto, beleza. Só que eu não podia sequer imaginar o que estaria para acontecer. Porque eu coloquei uma metodologia de cursos que eu aprendi durante o mestrado, no Coach Education, que é essa parte mais de formação de treinadores e tal. E, cara, o boca a boca veio começar a acontecer. Pô, o Zé Ricardo, que esteve aqui, né, fez o curso, e aí ele vai no boca a boca, vai trazendo outras pessoas. Barroca também fez o curso. Quando eu fui ver, eu era o menor do curso lá. Já tinha Paulo Autuori, o próprio Fernando Diniz teve participação. Aí começou toda a seleção brasileira, o Jardine, trouxe todo o pessoal da seleção. Aí quando eu fui olhando assim, aí os ex-atletas começaram tudo a trazer, atletas e ex-atletas. Aí o Juan também participou, o Juan que estava agora no Flamengo. E aí todos eles começaram a participar na CBF, do curso, né? boca a boca, exatamente. E aí, de repente, eu falei, cara, eu sou o menor do clube. Mas por quê? Porque não era eu que transmitia. Eu criei um ambiente para trocar, só que eu direcionava e trazia alguns conteúdos. Mas por que isso aí foi um divisor de águas na minha vida? Porque depois disso, né, obviamente que isso ajuda a minha carreira, mas eu falei, cara, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu fui abraçado pela classe de treinadores e profissionais de futebol. Então, a partir de hoje, eu vou viver para servir Esses caras. os profissionais e a classe do futebol. Então, isso também foi um divisor de águas e é por isso que eu tô aqui. E na tua mentoria tem os caras de Série A hoje, inclusive, né? Tem. Aliás, nós temos que convidar o Leandro Castan também, né? O Capita da Colina aí. Amigo. Só Cadê, falta cadê, você cadê aqui. o Castan aí? ó, Todo pra- episódio a gente convida o Castan. Não, eu vou fazer com parte da mentoria. Castan, é o seguinte, ó, pra continuar a mentoria, você tem que vir aqui. Acho que agora dá certo. Agora dá certo. Acho que agora ele vem. Vamos engrenar naquela pergunta? Gabriel, olha só, eu sei nem por onde. Qual? Eu tenho uma pergunta. Já me choveram 300 aqui, né? Na cabeça. Não, eu queria muito que ele falasse sobre a pergunta que eu fiz pro Zé e que foi mais ou menos Perfeito. assim, ó. Por que existem treinadores? Foi mais ou menos assim. Eu fui um pouco mais raso do que aquilo que você falou, né? Você deu nomes aí, os caras que chegaram no topo. Eu fui raso no sentido assim, Zé, por que existem treinadores que a gente olha e vê que é de Série B? Tem treinadores que a gente olha e sabe que é de Série A. Eu vou até mudar um pouco essa pergunta, porque o Zé depois tocou num ponto que foi verdade. Às vezes tem muitos treinadores na Série B que tiveram uma carreira de sucesso. Então, ele fala o inverso, né? Ele fala que ganha e some. O Gabriel citou um exemplo. Por que existe Alex Ferguson? Por que existe Phil Jackson? Por que existe os tops? Sim. Por que eles se mantêm ali tanto tempo no topo e alguns não chegam lá? Que acho que é uma pergunta que talvez tenha sido o alvo do estudo do Gabriel. Chega no topo e não consegue se manter. É isso É. aí. É isso aí. E a minha isso. pergunta, isso é bacana, mas a minha pergunta não foi pro Zé, foi tipo, tem gente que não consegue nem sair dali, de uma série C, de uma série B. Pô, isso se deve a quê? Né? É multifatorial, não é só um fator. Mas para poder ajudar, e até com um arcabouço científico para trazer aqui, até para trazer para a galera que acompanha, para olhar um treinador e entender, né? O que acontece é o seguinte, o treinador, basicamente, ele tem todas as suas competências em 3 caixas de competência. A primeira caixa é o conhecimento profissional, que é o que a galera mais gosta, mais fala, que é o quê? Parte tática, metodológica de treino, o quadro tático, falar de tática. Essa parte, assim, é o que ele chama de conhecimento profissional. Então, é uma competência. Beleza. Cara, eu fico me controlando aqui pra não... se controla então mesmo. se controla. É porque eu ia dizer sobre... Tu lembra o que a gente chegou no denominador comum com o O Zé Zé Ricardo? comentou assim também. Comunicação, lembra? Mas você viu que o Zé foi mentorado dele também? O Zé já traz a Não, ele experiência. fez só um curso. Ele Só não um foi curso. mentorando, Mano, eu tenho que me controlar, Eu vai. que gostaria de ser mentorado por ele também, viu? Eu sou fã do Zé, cara. Aqui somos 4 também, então, fã do Zé Ricardo. Porque ele entra muito bem na segunda caixa também. Porque o Zé é um professor. Além dele ser um treinador, o Zé é um professor. Com certeza. Então, essa primeira caixa é a parte de treino. Treino, jogo, tática, olhar, mudar, substituições. É tudo que se refere à parte de hard skills, competências técnicas. A segunda caixa é a caixa das competências interpessoais. Aí tem liderança, comunicação, empatia. Aí você tem a gestão do vestiário. Aí você tem a gestão dos players, que são imprensa, agentes, diretores que estão acima de você, atletas. Então, esse interpessoal é a segunda caixa. E tem a terceira caixa, que é o intrapessoal, que aí muitos esbarram aí, que é
eu com o mesmo. Então, é como se fosse assim, a capacidade dele refletir, o autoconhecimento, a inteligência emocional e toda essa parte dentro que todos nós hoje precisamos, que é a saúde mental e outras coisas mais. Como lidar com pressão dentro de você, como lidar com a insegurança, como lidar com os medos, como lidar com muitas coisas. Então, isso é o intrapessoal. Então, resumindo, o treinador hoje, para ele alcançar o sucesso, ele precisa ter as 3 caixas equilibradas, as competências profissionais, interpessoais e intrapessoais. Mas o que eu fui descobrir no mestrado, que aí foi revelado na tua pergunta, que a segunda caixa, interpessoal, é a que mais que mais te eleva. Ou seja, você pode... até o Peter Drucker tem uma frase que ele diz assim, somos contratados pelas nossas competências técnicas, mas demitidos pelas competências comportamentais. Então, você é contratado pelas hard skills, mas demitido pelas soft skills. E se você, como treinador, não tiver uma capacidade de saber lidar com pessoas, você pode ser o gênio da parte de campo. Mas você vai ter dificuldade. Alguém vai falar assim, mas e o Guardiola? Porque ele é o gênio da parte de campo. Mas o Guardiola também não estaria no nível que ele está se ele não tivesse as outras 2 áreas. O Guardiola, como é que você consegue suportar tantos anos de tanto alto nível se você não tiver uma capacidade mental para você sustentar a sua saúde mental? Isso porque esse ano ele passou por um divórcio, que ele falou. Ele passou por várias questões pessoais difíceis, mas é difícil. Então, o que a literatura respaldou? Respaldou que os maiores treinadores de sucesso em todas as áreas, não é só no futebol, que se sustentam mais tempo é porque, primeiro, eles se autoconhecem muito bem, sabe quais são os seus princípios, valores, ideias, crenças muito claras. Com isso, eles conseguem transmitir para a sua equipe que está ao seu redor, as pessoas, né, com muita clareza, as suas ideias, eles influenciam mais quem está ao seu redor, para suas ideias de jogo, as suas ideias e tudo mais, mas eles também têm as suas competências técnicas ali. E é por isso que muitas pessoas, às vezes, confundem, depois a gente pode falar mais para frente, sobre a figura do Renato Gaúcho. Né? Pô, tô pensando o tempo inteiro no Renato aqui. E a gente vai na pauta, e a gente vai também. Mas resumindo, é isso. São essas 3 competências e essa interpessoal é a mais determinante. O que destaca mesmo é a segunda caixa, então, né? O que faz o cara se manter em alto nível, ser o Phil Jackson, ser o Alex Ferguson, o Arsène Wenger. Quando você falou isso, me veio logo o Renato na cabeça, que era uma das coisas que eu gostaria de falar, de ouvir, de repente, você falando, porque o Renato, ele acaba sendo um pouco estigmatizado por ser o cara do ganha grupo. Boleirão. Boleirão, não conhece muito disso, daquilo, e aí agora na Copa do Mundo, a gente tá vendo tudo que o Fluminense tem feito, né? E de fato, eu acho que assim, o que falta um pouco, pelo menos na minha opinião, pro Renato, falta um pouco dessa comunicação. Às vezes, ele disse numa das entrevistas, eu não tenho que falar de tática com vocês, eu tenho que falar com o meu grupo. Mas eu acho que também não custa ele também expor ali, pô. Não tem problema nenhum dele poder falar. Eu acho que isso falta pra ele até se tornar um cara ainda mais reconhecido. Sim. Né? Mas eu queria ouvir de você o que tu acha. Aí me veio também o Ancelotti, porque a seleção hoje buscou um cara nesse sentido. Um cara que tem essa segunda caixa muito forte, que tem a primeira caixa dele também ali, mas essa segunda, um cara de nome que consegue ter respaldo, o que ele falar, todo mundo vai aderir. Queria que você, de repente, pudesse falar, se você, de repente, conhece o Renato, já conheceu ele pessoalmente, o que você pode falar do Gaúcho? Não conheci ele pessoalmente, mas temos muitos amigos em comum, né? Que, obviamente, né, eu também sou curioso. Cara, que o homem faz que é tão vencedor? Porque, realmente, onde ele passa, ele é muito vencedor. Sim. O que acontece, e aí, para ajudar e contribuir com muitas pessoas que não são profissionais do futebol, mas às vezes têm essas curiosidades, o que acontece é mais ou menos o seguinte. O principal do treinador é você ser um bom líder e um bom gestor de pessoas. Só que se você só tiver isso e não tiver o conhecimento de dar treino tático, você também não chega no alto nível. Por isso que eu falei, você precisa das 3 caixas. Sim. Se você não tiver uma das caixas, você tá manco. Nos 3 pés, você tá manco. E ele é que nem se fosse sabe aquele pauzinho que gira o pratinho? Se você assim, estudei bastante a tática, depois eu vou estudar bastante aqui, depois eu vou estudar bastante. Se você falar, agora eu vou relaxar, abraço, Cai os 3. Cai. Então, assim, você pode ter certeza absoluta que qualquer pessoa que atua no alto nível, qualquer pessoa que hoje atua numa Série A, em campeonatos internacionais, estuda e muito. Só que, o que a gente, infelizmente, e isso é o que eu acho que estereotipou o personagem do Renato, e de uma maneira equivocada, a gente achou que estudar é ler livro.
E tá aí, hoje, né? Não sei se você já ouviram aquela expressão do mundo VUCA e mundo Bunny, que é esse mundo volátil, esse mundo ansioso, esse mundo, como o Bauman, que é um filósofo, diz que é um mundo líquido, que as coisas se vão. A gente achou que ler livro, que canudo, que diploma, que doutor, que isso, um conhecimento sem ser aplicado, é competência. E não é. Porque se você for pegar a definição de competência, ela vai dizer que é o chá com agrega valor. Quer dizer, C, conhecimento, H, habilidade, A, atitude. Então, se você tiver conhecimento e habilidade, mas não tiver atitude, você não é competente. Exato. Então, você precisa do chá, CHA, conhecimento, habilidade, atitude, mas agregar valor para onde você está fazendo, ou seja, conhecimento aplicado. O Jorge Jesus, recentemente, quando teve aquela época do Flamengo, ele trouxe aquela fala do... Eu não li um livro também e sou campeão. Sim. E vou te dizer, cara, e você não pode ter autodidata? Exato. Você não tem pessoas, por exemplo, que ninguém ensinou a compor uma música, ele compõe? A gente que teve ele... o JV aqui, a gente falou isso pra ele. Não é verdade? Então, assim, por que você também não pode ter treinadores que são muito autodidata? Entende? O Fernando Diniz é um cara que formou em psicologia, mas foi um cara que foi se desenvolvendo através da prática. O que a literatura fala, por exemplo, do treinador? Que o treinador aprende com a prática. Ah, então quer dizer que pode jogar todos os cursos fora. Não, ao contrário. É que a teoria está a serviço da prática e não a prática a serviço da teoria. Perfeito. Então o que acontece? O Renato Gaúcho tem uma capacidade, você olha, desde que ele era atleta, nas entrevistas, ele tem uma capacidade crítica muito elevada, assim como tantos outros atletas. E esses atletas, quando eles se tornam treinadores, eles são capazes de olhar para o jogo e codificar o jogo, pensar o jogo, criar estratégia e criar maneiras e métodos de treino. E aí, quando eles frequentam cursos, ou leem, ou assistem treino de outras pessoas, eles têm uma capacidade de aprender com a prática do outro, ele adapta para o que faz sentido para ele e ele faz. Vou dar um exemplo prático para vocês, usando de novo a ciência para ajudar. Tem um artigo que eu li no mestrado, assim, sensacional, que é do Robinson. É o maior treinador de wrestling dos Estados Unidos nas últimas décadas. E aí eles fizeram um estudo de caso desse treinador. E aí esse estudo de caso foi o seguinte, os caras ficaram 1 ano com esse cara, filmando os treinos dele, entrevistando ele ao longo do tempo, entrevistaram os alunos dele, os atletas dele, entrevistaram as pessoas ao redor dele, para descobrir por que esse cara é o maior treinador de wrestling dos Estados Unidos. Qual foi a descoberta? Porque ele tem muito claro quais são as crenças, princípios e valores, a filosofia, as ideias dele. E como ele tem muito claro, ele consegue. Se você olhar para a figura do Renato, ele tem muito claro o que ele espera do futebol, o que ele espera do jogador. Ele tem um acesso ao coração e à mente do atleta que poucos têm. Sim. Ele tem um olhar tático criativo que representa muito o nosso treinador, que infelizmente no mercado do futebol tem essa coisa de estereotipar. Eu vou fazer um paralelo com o Felipe Luiz aqui. Porque a gente tenta estereotipar como se só tivesse um estereótipo de sucesso. E aí você fala, cara, não. Olha a pluralidade que é o futebol. Centroavante você tem do baixinho pro grandão. Com você certeza. tem do rápido pro lento. Por que treinador Técnico, você não pode mesma ter? coisa. Podcasters. Você tem um cara que é mais comunicador, que é qualquer profissão. Sim. Então, quando você pega e tenta estereotipar, é tentar rotular. Como se, por exemplo, vamos supor, o Felipe Luiz no Mundial não abriu mão das ideias, da forma de jogar dele, por isso não venceu, e o Renato criou adaptação. É a mesma dialética que se tenta criar fazendo Ancelotti versus Guardiola. Porque aí se o City ganha, não, tem que ser com as suas ideias. Se o Ancelotti ganha com o Real Madrid, não, tá vendo? Ó, ele ouviu o Marcelo agora. Então, assim, isso não é bom para a nossa escola de treinadores. Não é bom. E só que onde é que vai bater? Se o treinador não se autoconhece. Se o treinador se autoconhecer, ele vai dizer, beleza, Ele vai ficar transitando esse é ele, eu sou diferente. E aí, isso aqui me serve, isso aqui não me serve. Porque você se sente seguro no seu autoconhecimento. Agora, quem não se autoconhece, fala, tem que imitar aquele, tem que imitar esse, tem que imitar aquele. E aí é onde você perde a sua identidade. Então, só para concluir, para mim, o Renato é um cara que tem uma autoconfiança muito elevada, é um cara que se autoconhece muito bem, que tem uma capacidade de suportar pressão e situações hostis acima do normal, é um líder que consegue cativar, carismático com seus atletas, olha o Soares lá, que ficou fã dele também, onde ele passa, os jogadores amam ele, o próprio Felipe Luiz falou num podcast que o cara mais resenha de vestiário que ele trabalhou foi o Renato. Sim. Então, como ele consegue extrair o melhor do time dele?
com a forma de adaptação. Ele adapta, que nem o Scaloni ganhou a Copa se adaptando a cada jogo, o Ancelotti. Então esse é o jeito certo. Não é. Esse é um jeito a mais. Aí você tem lá o Guardiola que ganha várias ligas com as suas ideias. O Felipe Luiz é um que está caminhando uma equipe brilhante, para uma carreira brilhante. Sim. O Diniz, ele tem uma forma autêntica de se trabalhar, que é a forma Diniz de ser. E é lindo, porque a gente está querendo autenticidade. Sim. Então, para concluir nessa escola de treinadores, puxando do Renato, o mercado clama por autenticidade. Mas quando alguém tenta ser autêntico, pedrada na cabeça. Querem rotular. E aí é onde a gente nivela para baixo. É isso. Porque muitos têm receio de serem o que são. É isso. E tentam ser o efeito manada. E o efeito manada é o mais fácil, que é, deixa eu esconder no efeito manada para eu não tomar pedrada de ninguém. Principalmente no Brasil. Às vezes o treinador se esconde atrás de algo para se defender e defender o seu cargo, ao invés de aplicar as suas convicções. Por isso que quando a gente fala de Fernando Diniz, eu vou defender muito, porque o Guardiola é um exemplo, é o melhor deles. Que ele trabalha e sempre trabalhou com as convicções dele ali, jogo apoiado, empurrando o adversário, posse de bola. E o Diniz não corre disso, mesmo sabendo que em dado momento ele pode pôr tudo a perder, o cargo dele a perder, e ele continua nisso. E acho que o Brasil sofre com isso, sofre por esse motivo. Porque o treinador às vezes quer se esconder ali tem que defender meu cargo, e não aplica as suas convicções. Você acredita, então, falando de Diniz e Renato, assim, você acredita que o fato deles terem jogado bola e, como você falou, o Renato sempre foi um cara que de visão, dentro de campo, o Diniz, eu me lembro de ter visto o Diniz jogar, era um meio campo meio cerebral, de composição tática, um cara muito inteligente. Isso com certeza traz para eles gabaritos para serem melhores técnicos. Você acredita nisso? Terem vivenciado a carreira dentro de campo capacita eles para se tornar um treinador melhor? Aproveitando eu não ia nem fazer essa pergunta, mas aí eu vou aproveitar que o Bruno entrou nesse... Você acabou, como você comentou, fez o caminho inverso. Chegou lá em cima, começou de treinador do profissional, depois veio na base, e você falou assim, mal joguei bola, não joguei, né? O Bruno tá falando justamente disso, que aí os jogadores podem dar uma certa... terem um... Tem um olhar diferente. Um olhar diferente. Você sofreu... Hoje eu vejo menos... Né? Hoje a gente tem muitos profissionais que às vezes não... O caso do Barroca, do Zé Ricardo, que não são ex-jogadores, né? E que conseguiram um respeito e hoje já é olhado de forma diferente. Você sofreu preconceito no início relacionado a isso? O fato, de repente, de não ter sido um ex-jogador, ser aquele cara... um estudioso. Né? Hoje ainda fala, o pessoal ainda fala, isso aí, sim, né? Ainda tem. Queria que você, de repente, pudesse contar um pouquinho dessa tua experiência lá, se você passou por isso... abordando junto com a pergunta que o Bruno fez. Ok. Eu vou separar em 2 momentos, eu vou voltar nele para ajudar nesse momento. Tá sendo muito legal, porque aí a gente tá fazendo um papo, né, de bar, assim, descontraído, num podcast. A ideia é essa. Mas que justamente dá para eu trazer algumas coisas científicas que vão ajudando até os torcedores e as pessoas. Existe um artigo do Rui Rezende, que é um português, em 2017, que ele diz que, sim, o ex-atleta tem um início de carreira melhor e mais potencializado do que alguém que não foi um ex-atleta como treinador. Então, ou seja, a ciência já respalda. E aí vamos entender agora, que é uma das coisas que eu faço, uma das matérias na Conmebol, onde eu dou aula, que é a transição de carreira, para que o atleta saiba potencializar aquilo que ele tem. Então, por exemplo, o que o artigo suporta? O artigo suporta que, normalmente, o ex-atleta ele tem de 5 a 7 anos para que ele possa usufruir de tudo aquilo que a carreira agregou para ele iniciar a carreira. Mas se ele não continuar se desenvolvendo, aquilo que foi antes, o que a gente chama de experiências prévias, que ele teve antes da carreira de treinador, não será suficiente para potencializar a carreira dele. Então vamos olhar os fatos agora. O Zidane parou de jogar, ele começa em qual nível? Real Madrid B. Rogério Ceni parou de jogar. Qual nível que ele começa? São Paulo. Então, primeiro, qual é o ponto de partida do treinador, do ex-atleta que para de jogar? Identificação como ídolo do clube. Sim. Porque isso a ciência chama de autoridade, né? O marketing digital também chama, então é a autoridade. Então a autoridade que você conquistou como atleta, ela te dá uma carta de tipo, vale uma tentativa em mim. O Felipe Luiz é um exemplo disso. Felipe Luiz, perfeito também. Né? E acho o que foi... Felipe ele pediu, não, quero ficar na base. Foi inteligente. Mas
3 meses, 4 meses de base já alçaram profissional. Ó, o Dante, que hoje está no Nice, é um dos também que eu, às vezes, converso e mentoro um pouco. O Dante, ele tá sendo inteligente. Ele continua jogando, é o capitão do Nice. Eu falei, você tá jogando da ainda. França, só que ele já tá dando treino para sub-10 e sub-9. Por quê? Porque o que eu disse para ele, baseado também na ciência, nas mentorias e cursos? Eu falo muito para os ex-atletas assim: a única coisa, que eu, dando treino durante 20 anos, tenho na tua frente é horas de voo dando treino. O que é que a gente chama de PCA? Planejamento, condução e avaliação do processo treino-jogo. Então isso eu tenho, porque eu tive lá fazendo. Alguém que dirige 20 anos sabe mais de dirigir do que alguém que fez uma autoescola teórica, entende? Mas ele é atleta, mas ele nunca planejou o treino. Ele nunca teve que conduzir liderando o treino. Ele nunca teve que avaliar o treino, mas ele foi o treinado. Sim. Então, ser o treinado ajuda mais do que eu, quando comecei a faculdade, que não tinha nada. Então, o que a literatura ela suporta? Que sim, um ex-atleta sai na frente de alguém que não é ex-atleta. Mas por quê? E aí eu acho que é legal. Primeiro, autoridade. Então, o nível que um ex-atleta terminou atuando, onde ele passou como ídolo, é normalmente a carta onde ele vai iniciar. Então, obviamente que o Castan, ele vai conseguir mais aberturas para iniciar do que outro que não. Do que eu, por exemplo, que fosse tentar. Segundo ponto, ele tem um networking muito maior. Imagina você, 20 anos de carreira, base profissional. Alguém que atuou durante 20 anos no vestiário conhece 20 treinadores diferentes, 40 treinadores diferentes, conhece mais de 1000 jogadores que você dividiu o vestiário, dividiu concentração. Ele conhece agentes que tiveram em algum momento. Então, o que acontece com muitos ex-atletas? Eles eram atletas e agenciados pelo agente X. Quando eles param de jogar, eles viram um agente do agente X. Então, o networking também é muito maior, entende? Então, a tua autoridade e agora o networking. E se você for ídolo. Terceiro ponto, vida financeira. Então, se você atua num nível que você tem uma vida financeira confortável, você tem o que eu chamo de capital de giro para você iniciar a sua carreira. Então, você pode iniciar a sua carreira com 5 anos sem o clube te pagar salário. Então, por exemplo, eu vivi no futebol durante 18 anos. Mas eu só vivo do futebol faz 5 anos. Então, eu tive que dar aula de inglês para complementar a renda. Eu tive que dar palestras, mentorias para complementar a renda, senão eu não pagava minhas contas. Por quê? Porque quem não jogou, normalmente não traz isso. Agora, quem jogou no alto nível, conseguiu ter algum negócio, uma sociedade no restaurante, uma sociedade em algum lugar, você tem ali um capital de giro para você iniciar a sua carreira, sem precisar receber por isso. Agora, muitas vezes, quem não jogou precisa atuar sem ser conhecido, ou seja, um salário às vezes vai ser mais baixo, ou não vai ganhar salário, ou vai ser viver de salário atrasado, porque eu também trabalhei a minha parte da minha vida com salário atrasado, ou não recebi os clubes que eu passei. E, ao mesmo tempo, esse cara vai ter esse dinheiro para poder começar. Então, isso também é um terceiro ponto. Quarto ponto, ele conhece o dia a dia. Então, como atleta, ele olhou e observou durante 20 anos. Quando era um guri de 20 anos, ele, talvez vislumbrado com a carreira, ele não prestou atenção em alguns detalhes. Mas quando ele estava lá com 35, já para parar, ele já começa a olhar que roupa aquele diretor veste, que roupa o presidente está vestindo, qual que é, que lugares que frequenta, como é que se comporta naquela mesa. Aqui eu fico mais quieto, aqui eu me posiciono, sabe? Ele sabe abrir a asa, sabe fechar o momento, engolir sapo. Então, ele já aprendeu os trejeitos. Então, tudo isso respalda a tua pergunta de que, sim, um ex-atleta está na frente de alguém que não começou. Agora, é uma maratona. Até o quilômetro 20 ele tem vantagem. A pergunta é, e do 20 ao 42? Ele vai continuar se desenvolvendo e correndo? Então, é como se um cara saísse no 0, ele sai no 15. Mas depende do pace, do ritmo dele para chegar lá na frente. E aí, respondendo a tua pergunta que vai junto dessa, sim, tive muita dificuldade, tive muito preconceito sobre o quanto que eu podia entregar de competência por não ter jogado. E tá tudo bem. Porque o que eu costumo dizer é o seguinte... quando você não se autoconhece, você é inseguro. Porque quando você não se autoconhece, aquilo que o outro faz que dá certo, você se sente inseguro porque aquilo que você faz não dá certo. Então, o que acontece? Vamos lá, nós tivemos aí uma
entre aspas, briga, quando, até não sei se lembra quando saiu aquela fala do Narciso num programa, falando do ex-atleta. Lembro. E aí o que aconteceu naquele momento? É como se as duas escolas chocassem. Ex-atleta versus acadêmico. Lembra? Sim. E aí o que aconteceu? Acontece que em determinado momento, os acadêmicos preencheram as vagas de emprego e os ex-atletas falaram, caramba, preciso me atualizar. Preciso de você, acadêmico. Você não quer ser meu auxiliar aqui, cara? Eu preciso aprender mais sobre organizar meus treinos, organizar minhas coisas, o Excel, PowerPoint, né, os softwares e o acadêmico. Vamos lá. Só que aí, por outro lado, a prepotência do acadêmico, do eu li um livro, então eu sei tudo, né? Caiu por terra quando ele começou a galgar e chegar no profissional, em alguns lugares, e ele falou, caramba, tô lascado. E isso aconteceu comigo. E aí ele fala assim, ô ex-atleta, você não quer me ajudar, cara? Eu não sei como é que funciona. Então, a insegurança que antes era gerada por ataques e bombardeios, foi dado por vulnerabilidade do eu preciso de você, me ajuda aqui, e então se deram a mão. E vencemos essa etapa. Qual é uma etapa recente, que a gente, para aqui entrar numa polêmica, pode falar também? O estrangeiro. Eu ia chocar nesse Porque ponto. aí, e eu tenho no meu podcast uma analogia que eu faço que é a do taxista e do Uber. Nada contra que as marcas, táxi e Uber, mas é só porque, se vocês lembrarem, quando a Uber entrou no mercado, né, tiveram muitos taxistas que agrediram os Uber. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Por quê? É a briga por espaço, reserva de mercado, né? Você vê os Estados Unidos fazendo taxação para tentar acabar com a reserva de mercado da China. É normal isso, né? E aí o que acontece? Se naquele momento o taxista pensasse assim, rapaz, esse negócio aí vai crescer demais. Eu não vou ter como lutar com esse negócio. E não é um cascudo aí aqui que vai espantar esses caras. Tenho que aproveitar que meu táxi agora... Eu vendi o meu táxi, está em alta, porque é caro, né? Era, sei lá, 150 mil. Essa autonomia. E o que o taxista poderia fazer, um taxista com visão naquele momento? Eu vendo o meu táxi, pego o dinheiro, compro ações da Uber. Sim. E no médio e longo prazo ele vai estar muito mais rico. Entende? Então vamos olhar agora para o treinador brasileiro estrangeiro. O que acontece? É claro que o treinador estrangeiro está vindo para o Brasil. Só que se você olhar com um olhar limitado, fragmentado, você fica achando que o problema está ali. Se você ampliar o olhar e observar o mundo, você vai perceber que a NFL nunca teve tantos estrangeiros. Você vai perceber que a MLS nunca teve tanto estrangeiro, que a Premier League é uma liga mundial, ela não é britânica. Você vai perceber que na La Liga nunca teve tanto treinador estrangeiro. Você vai perceber que em Portugal, você vai perceber que em todos os lugares, atletas. É global, tá globalizado. Não é sobre treinador estrangeiro atuando no Brasil, é sobre a globalização no mundo. E aí, o que acontece nesse momento? Qual que eu acho que tem que ser a postura? Primeiro, a gente precisa criar uma reserva de mercado. Eu trabalhei na Dinamarca e eu tinha que ganhar 2 vezes o meu salário de um treinador europeu que tinha passaporte europeu. Eu não tinha. Então, o que acontecia? Eu fui depois mandado embora de lá, porque ele falou, olha, você recebe 2x e o cara aqui recebe 1x. Então, não vale a pena. Então, eles até tentaram me ajudar a ter cidadania europeia, eu tentei por conta do sobrenome, mas não consegui. Então, voltei para o Brasil. Então, eu acho que assim, você precisa ter um protecionismo, porque isso é mundial também. O Trump está fazendo isso nos Estados Unidos. Sim. Para proteger, porque senão, daqui a pouco, o que vai acontecer? Um desemprego muito grande, que é o que vem acontecendo no Brasil. Então, eu acho que assim, a gente precisa criar algumas leis de reserva de mercado que protejam o trabalhador brasileiro. Porém, táxi e Uber. Nós temos que pegar esses caras e falar, os que realmente têm feito um bom trabalho, o que esse cara tem? Vem cá, me dá uma palestra. Exato. Vem cá, o que você está fazendo? Pegar esses diretores que vêm, que chegam no nosso futebol, colar neles e tentar sugar o máximo de aprendizado possível. Por quê? Porque em alguns momentos a família deles não estão aqui, eles vão voltar. E a pergunta é, daqui a pouco eles não podem levar de volta? O Thiago Escuro lá no Mônaco não pode levar um treinador brasileiro? Sim. O Edu Gaspar não pode levar lá pro Arsenal ou agora pro Nottingham Forest um profissional brasileiro? Ou daqui a pouco um gestor português, argentino, ou espanhol, inglês, americano, não pode levar profissionais brasileiros para fora? Então, é vender as ações
do táxi para comprar as ações do Uber. E eu Sim. acho que isso faz com que a gente expanda o mercado. Sobre isso, Gabriel, eu queria te fazer uma pergunta ainda nesse tema. O futebol, por exemplo, você falou da Premier League. Durante um tempo, o Léo acompanha bastante. A Premier League tinha lá o treinador do Tottenham, me fugiu o nome agora. O último, não. Não, Argentino? Pochettino. Pochettino. Tinha, se não me engano, um no West Ham também. Mas na Premier League, no futebol espanhol, por exemplo, tinham muitos treinadores argentinos. Alguns uruguaios, o Bielsa fez sucesso lá também. E a gente não via o brasileiro. Será que não tem, salvo exceção do Filipão, creio eu, naquela fase do Chelsea e o Luxemburgo no Real Madrid, períodos curtos, a gente não tinha um brasileiro lá. Isso não seria um sinal que a Europa via, não o sul-americano, mas via o brasileiro no nível abaixo de formação? Eu tenho uma percepção rasa disso. Porque jogador tem um monte. Os melhores são daqui. Você vê agora, nenhum outro país fez tanto gol no Mundial como o Brasil, né? O Brasil é o artilheiro dos países que mais fez gol, que foram jogadores brasileiros. Então, o futebol ainda é brasileiro lá fora, com um jogador, mas com um treinador nunca foi. E argentino já foi, por exemplo. Muitos argentinos estão lá tendo sucesso. Não, a minha percepção rasa é sobre a comunicação. São poucos os treinadores brasileiros que, de repente, conseguem se comunicar no inglês facilmente, tranquilamente. Digo que é rasa porque deve ter outros fatores além desse. Mas eu acho que, por exemplo, o argentino, o Pochettino, por exemplo, quando chega lá, domina bem o inglês e etc. Você acha que é Tem só relação? fator comunicação? Não é só, mas... Não, acho que é um dos. Mas eu trago... É um dois, né? Tinha uma questão da questão da formação, né? A CBF está até esse curso tentando, não sei se já com reconhecimento lá, mas a Argentina tinha. A Federação Argentina tinha esse reconhecimento da Europa. Então, acho que isso também era um facilitador dos técnicos argentinos poderem trabalhar na Europa. Verdade. Para vocês poderem entender isso, né, sobre a questão de leis, imagina que cada um de nós aqui tem uma autoescola. Mas só a do Léo, por exemplo, é que dá carteira de motorista. Qual curso de autoescola as pessoas vão fazer? Dele. Então, o que acontecia? A nossa escola, e deve-se a dois homens, um chama Maurício Marques, o outro chama-se Oswaldo, foram que iniciaram lá em 2008, 2009, o que se tornou depois a CBF Academy. Eles continuam? Não, eles conheci. Eles saíram. Você lembra que você conheceu o Oswaldo lá em Floripa. Então, assim, esses dois foram que desbravaram. E aí, hoje, a CBF Academy, ela é legalizada pela Conmebol e pela FIFA como, sim, uma licença para atuar. Então, a licença para atuar faz diferença no que você falou? Com certeza. Porque muitos treinadores brasileiros tiveram entraves fora do Brasil porque não tínhamos uma licença para atuar. Eu sei dirigir o carro, mas eu não posso porque eu não tenho carteira de motorista, se eu for parado. Como o Luxemburgo treinou o Real Madrid? Acho que na época não era. Então, se fazia naquela época uma equivalência pelo seu tempo prático. Sim. E aí que entra uma outra coisa que não é só no Brasil. Quando um clube quer, ele dá um jeito de contratar. Ele vai, por exemplo, assim, pegar um treinador brasileiro, vai colocar... Quem vai assinar a súmula vai ser um outro. Mas ele vai estar lá. Em Portugal, recentemente, Então, tinha um treinador que assinava e o outro que era o principal. Exatamente. Dá sempre um jeitinho. Exatamente. Então, assim, ó... Então, até uma curiosidade que eu quero trazer aqui, que é legal também, é o seguinte. Eu dou aula nos 4 níveis de licença aqui da CBF. O que está aumentando o número de gringo na CBF Academy não é brincadeira. Por qual motivo? Porque agora está Agora licenciada. também é licenciada lá fora. Então a galera vem daqui da América do Sul fazer o nosso curso E de fora. Ó, já tive aluno da Ásia, Oceania, Europa, América do Norte. Então, mas você entende que fazem o da CBF por quê? Porque eles entendem que agrega mais valor? Eu acredito Porque se ele fizer na Argentina, também consegue chegar na Europa. Eu acredito que eles estão fazendo porque hoje nós estamos num período onde a gente está tendo que acelerar alguns processos para normalizar. E aí isso faz com que eles venham. Que é mais rápido. Mais rápido. Sim. Porque para você entender como é que funciona na Europa, você faz uma UEFA B, para você fazer uma UEFA A, Tem um tempo. você tem que praticar ser treinador 3, 4 anos naquele nível da A. Senão não tem porque você tá na A. E aqui esse tempo é menor. E aqui, nós, como é mais recente, a nossa escola é um bebê. Nós estamos licenciados desde 2017. Então, enquanto a ATFA está licenciada há 30, 40 anos. Enquanto a escola portuguesa também. Então, assim, nós temos um delay que nós estamos buscando e, assim, nós estamos numa aceleração muito maior que as outras escolas. Então, o meu olhar, ele não é um olhar depreciativo para a nossa escola brasileira de treinadores. É o contrário. Ela é muito otimista. E aqui eu posso trazer vários argumentos para defender o nosso país, os nossos treinadores, que são muito bons. Acho que a língua, como você trouxe,
também é outra entrave? Sim, acho que sim. Por quê? Porque quando você precisa de um tradutor, você sempre vai ter alguma dificuldade para expressar. Com certeza. Porque, para mim, a emoção, ela é sentida, ela não é falada. Sim. E a melhor expressão. Então, acho que assim, acho que língua é importante. Tanto é que o Guardiola aprende alemão para falar em alemão, o Mourinho aprende italiano para falar na Inter. E eu acho que hoje nós temos muitos treinadores que falam várias línguas. Tem treinador brasileiro que fala mandarim, tem treinador que fala inglês perfeito, fala espanhol. Hoje nós já temos muito bons treinadores que falam línguas. Então, vencemos uma barreira. Licenças, vencemos outra barreira. Hoje a licença Pro, você está licenciado a trabalhar em qualquer lugar do mundo. E você pode trabalhar. Aonde? E aí é que entra, talvez, aqui a grande discussão, o porquê. Por exemplo, nós sempre tivemos uma escola de treinadores brasileiros e preparadores físicos brasileiros muito forte na Arábia Saudita, muito forte no Kuwait, né, no mundo árabe. Por quê? Porque um ia, fazia um bom trabalho e levava. Sim. E indicava. Tá faltando alguém chegar lá, botar o pezinho lá e... Exatamente. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Então, por exemplo, quando o Brasil é campeão do mundo, Filipão bate no Chelsea. Entende? Quando o Luxemburgo e o Brasil é campeão do mundo, o Luxemburgo é contratado pelo Real Madrid. Normalmente, quem é campeão do mundo, depois dita método. Você sabe que o Felipe Luiz pode ter uma porta gigantesca, escancarada na Europa, né? Com certeza. Eu acho que em Felipe pouco tempo Luiz. ele tá lá. Sim, Não esse, só ele, esse não só que tá ele. mais Só ele. próximo. É. E esse Super Mundial agora, esse Campeonato Mundial, mostrando, dando tanta visibilidade, essa guerra, até o Guardiola usou de guerra de escolas, Sim. pode ser um fator também, por exemplo, o Fluminense tá aí, Do Renato. tá semifinal, né? O Pode ser um- Luiz Henrique, treinador do PSG, ele disse que se os times brasileiros, sul-americanos, estivessem com os seus jogadores, seria a maior potência. Sim. porque carrega a escola, mas... Porque os jogadores, os grandes jogadores argentinos, sul-americanos, uruguaios, brasileiros, estão lá no time de lá, Sim. né? Da Europa. Aproveitando, então, já que a gente tá falando de treinadores, e pra gente não perder, o que você achou da demissão do Renato Paiva? Muito legal. Vou aproveitar esse gancho e vou te dizer assim, nem sempre o treinador é demitido por causa de resultado. Lembra que eu falei? Somos contratados pelas competências técnicas. Isso é a frase do Peter Drucker. E demitido pelas competências comportamentais. Muitos treinadores, eu vou dizer para vocês o que acontece normalmente nos bastidores. Aqueles treinadores, por exemplo, eles são pessoas difíceis de lidar. Então eles arrumam um problema com o analista, ele arruma um problema com o diretor, ele arruma um problema... O diretor fala, vai para a direita, ele vai para a esquerda. Ele arruma problema com a assessoria de imprensa, ele arruma problema com a torcida organizada, ele arruma problema com um monte de gente. Só que ele está ganhando. E aí eu faço uma conotação sempre de Roma, da Roma Antiga. Quem assistiu o filme Gladiador deve lembrar que é o seguinte, quando o gladiador vence na arena, o imperador pode fazer assim? Não pode. Porque senão o povo, o Coliseu, vem contra o imperador. Então o que o imperador teve que fazer? Desce para a arena para enfrentar ele no mesmo nível. Então eu costumo dizer, quando o treinador vence, ele é o gladiador que venceu na arena. Então é difícil você fazer assim para ele, porque senão você vai enfrentar uma revolta popular. E toda autoridade sempre teme revolta popular. É assim, isso é Roma Antiga, nós estamos falando da história. Cara, olha o que ele tá falando, a torcida tem muita influência. Tem muita. A mídia, E a nem imprensa, muita. muita influência. Então o que acontece? Então o que você tem que fazer? No Brasil é assim, cara. Então o que você tem que fazer? Você precisa, muitas vezes assim, você já tá querendo, cara, não quero mais trabalhar com esse cara. Mas esse não é o momento para tirá-lo. E aí, às vezes, alguém fala assim, pô, mas empatou duas, saiu. Mas, na realidade, e não tô falando que todos são assim. Então, assim, eu não sei por que o Paiva é demitido, não estou lá, não acompanho, não tenho informações. Mas eu tô aproveitando para te dizer o que eu penso sobre a saída do Paiva, de que, normalmente, muitos clubes de futebol não demitem por causa de resultado, nem por causa da forma de jogar ou por causa de alguma coisa. Demitem porque a pessoa lá dentro traz muitos problemas internamente. Isso em todas as instâncias. Por exemplo, tem treinador que chega num clube, eu te falo assim, ó, tem treinador que chega num clube e ele pega lá o 23, sub-23, sub-20 e faz de sparring. E ele arrebenta todo o cofre do clube porque ele arrebenta todos os talentos do clube. Então eu pergunto... Mas ele arrebenta como, Gabriel? Desculpa interromper. Vou te dar um exemplo, tá? Imagina que o sub-20 ou sub-23 de qualquer clube brasileiro que vai jogar, tá? Na quarta-feira e no sábado. Só que o treinador do profissional fala, na terça-feira, vem, sobe fazer um treino no profissional, os 11 melhores aí da base. E esse cara, ó, faz um coletivo ali, as veras com o profissional. Como é que eles estão? No dia seguinte para jogar na quarta-feira? Mal. Arrebentado. Aí vai lá o sub-20 e perde.
Aí você chega na sexta, faz a mesma coisa. Você chega na outra terça, faz a mesma coisa. Então, assim, eu não vou citar nomes para não ser antiético, né? Mas, assim, tem muitos treinadores do profissional que eles fazem o quê? Bom, eu vou ter que ganhar mesmo, então não se importam com o clube, entende? Começa a ser fritado. E aí, o que começa a acontecer dentro do clube? Fala, cara, esse cara aqui não tá servindo. Agora, eu faço um convite contrário para ajudar, muitas vezes, o torcedor e ajudar as pessoas que consomem futebol a olhar de uma outra forma. Dá uma olhada em treinadores como o Diniz, que por onde ele passa, ele contrata pouco, ele infla pouco a folha e ele sempre passa e tem grandes vendas. Não tem um clube que o Diniz não passou que não fez grandes vendas depois da saída dele ou durante a vida dele. Por quê? Porque o olhar do Diniz vai muito mais além do que a tática, muito mais além do que ser apenas um treinador. Ele desenvolve e potencializa o talento, o clube e todo o ecossistema. Por isso que no início da carreira dele ele foi caindo pra cima. Perfeito. Ele sempre caiu pra cima. Exatamente. A gente Você usava... sempre é isso a gente usava Ele já fez isso com o Ryan no Vasco. A gente brinca aqui que o Vasco acabou de contratar o Ryan. E o Ryan já Novo tá jogador. lá, já isso aí. é cria do Vasco. Mas é um outro jogador. É isso aí. Se você olhar, só trazendo aqui, porque isso a gente pode observar. Se o Ryan for vendido pelo dobro da oferta que teve agora no ano passado, o Diniz já se pagou. Exato. Enquanto o Diniz se paga, muitos treinadores causam prejuízo, porque saem e deixam uma multa rescisória gigantesca dentro dos clubes. Um dos nossos objetivos aqui nesse podcast era fazer com que, pelo menos a torcida vascaína, conseguisse analisar futebol, pensar no futebol da maneira que a gente achava que a gente pensava, né? Que a gente acha que pensa, não, a gente acha não, que a gente sabe o que a gente pensa. É tentar trazer de forma um pouco mais racional, um pouco mais racional do que a gritaria da arquibancada. E a gente, quando o Vasco virou o ano sem técnico, senão, na verdade, não. A gente estava gravando aqui um episódio piloto, um teste, 20 de dezembro, 21 de dezembro, quando surgiu a notícia do Carille contratado. E a gente pensou assim, a gente fez um lamento, assim, poxa, a gente queria tanto um treinador com uma outra visão, a gente imaginava que o Carille seria um treinador que seria mais do mesmo, e a gente aqui na mesa debatia tanto que a gente queria o Diniz, treinadores estilo Diniz. Quando o Diniz vem, a gente se anima. Mesmo o Vasco mal, o Vasco vindo de uma sequência de derrota, a gente se anima. E algumas pessoas nas nossas lives assim comentavam, o Diniz a gente sabe que são 3 jogos de derrota, são 5 jogos de derrota, a gente não está podendo perder agora. E a gente sempre está tentando trazer os contrapontos do Diniz. Então aqui nós já somos defensores do Diniz. Tim Diniz. Confesso que eu tinha um certo medo, assim, mas eu gosto do Diniz. Eu acho que era a única aposta que tinha pro Vasco realmente para mudar o patamar seria o Diniz, mas de certa forma eu tinha um receio. Mas depois do que ele mostrou, ainda não garante nada. O trabalho não é uma coisa, futebol é um negócio que, né, a gente não... Mas com certeza a escolha foi acertada. E uma das nossas cabeças, da nossa visão, era exatamente essa, né? Todo o fator que o Diniz traz, ele não é um cara que infla a folha. A gente tem alguns, vou até falar aqui alguns nomes, eu lembro agora de um passado recente, o Jorge Sampaoli chegou no Flamengo, se eu não me engano, pediu para contratar 6, 7 jogadores, 3 meses depois ele estava fora. E a folha do Flamengo lá, o Diniz potencializa o rendimento de quem tá lá, pô. Ele potencializa todo mundo, praticamente. Exato. E a gente percebe que tem um trabalho muito grande com o Diniz sendo feito. E deixa eu aproveitar esse gancho, trazer uma coisa mais que ajuda muito esse olhar mais profissional do futebol. Eu acho que, como eu falei, a transformação pela educação, né, pelo conhecimento. O que acontece? Muitas vezes a contratação de um treinador estrangeiro ou o acesso do interino do 20, ele muitas vezes ele é justamente um respiro para quem está nos clubes pelo desconhecido. Exemplo, antes um treinador que, sei lá, teve sucesso no Nordeste, vem para o Sudeste, ou alguém que teve sucesso no Sudeste, foi para o Sul, né? Não, vamos esperar uns 10 jogos para depois fazermos uma visão sobre ele. Como a informação hoje, a internet, os blogs e etc. acelerou, né? Acabou o setorista e entrou outras maneiras. Então hoje, para pensar, só tem um campeão de 20, certo? 20 Sim. jogos. Então 19 estão supostamente fracassados e derrotados. Quando um desses 19 já vai para outro clube, já começa o bombardeio em cima de quem está contratando ou de quem está em alguma coisa. E isso, infelizmente, na minha opinião, não é um ambiente salutar para o desenvolvimento de treinadores. O Zé Ricardo falou disso aqui. E aí o que começa a acontecer? Começa a acontecer que é melhor trazer um estrangeiro que ninguém conhece. Ninguém vai me encher o saco por 3 meses. Mas é uma aposta igual. Ou então, quem que cresceu muito ultimamente? O interino do 20. Reparou que já tem poucos times colocando o auxiliar da casa?
O que geralmente faz? Cai o treinador, bota o interino do 20. O Rafael Paiva é um exemplo no Vasco. Exatamente. Você pode pegar o Paiva, você pode pegar o próprio Barbieri, na época que pegou o Flamengo. Sim. O Zé Ricardo também foi esse caso. Sim. O Mauricinho também foi esse caso. Você pode pegar muitos que fizeram esse movimento. Por quê? Porque vão dar pancada no garoto do 20. Não pode. Isso é pra gente ver, cara, o tamanho da influência que os até fatores dirigentes externos sofrem, cara. Eles se blindam com o cara do sub-20 pra não ter aquela cobrança de, né? É o medo de não seguir a sua concepção, porque você deve satisfações eu queria mais pressões externas muito grandes. Mas só trazendo aqui, porque isso, tá? Não é só no Brasil. Se você for, por exemplo, a Espanha tem clubes que são associativos, que não são clubes também de donos. Tanto é que Real Madrid e Barcelona são clubes associativos, não são clubes de empresas, como é muito lá na Inglaterra. Acontece a mesma coisa. Entende? De novo, é sair do Brasil. Você vai na Argentina, é a mesma coisa. Você vai no México, é a mesma coisa. Então, assim, é algo global. E aí, o que acontece no algo global? Com hoje, o acesso de internet, câmera, celular, a participação inserida. E aqui eu até faço um convite para vocês poderem entender algumas visões que eu falo sobre inovações do futebol. O futebol nosso, nos próximos 10, 20 anos, vai mudar completamente. A gente vai cada vez mais centralizar na vivência, na experiência do indivíduo. Então, o que eu acredito que vai acontecer? Provavelmente vão sofrer alterações. O tempo do jogo. Hoje, vocês já viram agora no Mundial que já tem câmera no árbitro? Sim. Por quê? Porque o torcedor quer saber o que acontece. Vocês vão nos streamings, né? Netflix, Prime Video e outras mais, já tem documentários do que acontece lá dentro. Maravilhosos. Por quê? Porque cada vez mais a experiência vai ser dada a você estar inserido dentro do que acontece. Então, é uma via de mão dupla. Antes, quando você tem o setorista lá, esse cara meio que filtra o que vai para o torcedor ou para quem está fora. Então, por que aumenta o nível de influência? Porque hoje alguém pode invadir uma rede social de um diretor, de um presidente ou de alguém que exerce decisões no clube e tem acesso. Então, aqui eu só quero trazer um pouquinho, muitas vezes, a dor desses caras. Porque, para quem está do lado de dentro dos clubes, eu te digo assim, para pensar o seguinte, qualquer pessoa, o profissional está na sua casa, de repente a sua filha atende um telefonema no celular com uma ameaça de morte. Para pensar num cara que não pode frequentar a praia no final de semana, ele não pode almoçar no shopping, ele não pode ir... mas ele que escolheu estar nisso. Mas eu pergunto, mas é para isso que nós queremos que a sociedade com certeza não, evolui? Não. Então, esses caras, muitas vezes, eles se veem muitas vezes até muito sozinhos. Sim. Então, eu estou trazendo um pouco da dor, porque eu já convivi com pessoas, né, que tomam decisões dentro do clube, e é dificílimo. Porque quando você está na situação, a pedrada vem de fora. Sim. Então, normalmente, isso é político. Então, sei lá, o partido X assumiu o governo em Brasília. O outro Y da oposição, pedrada. Exato. Inverteu a pedrada. Então, Exato. Quem está na situação é vitrine. E quem está fora dela é pedrada. Então, para essas pessoas, é claro que você ter o seu torcedor, que é o seu maior ativo, feliz, contente, criando uma identificação, é o mais importante. Como é que é a forma que eu enxergo, que é a melhor maneira... Diálogo. E aí tem não sei se você viu aquele We Are Sunderland, nós somos Sunderland. Sim, eu vi. Uma coisa sensacional que eu gostei lá. Você viu aquela hora que os donos do clube chamam lá os torcedores para dialogar? Sabe, cara, é isso, sabe? É você contribuir na educação pela transformação. Pô, aquela série eu vi muito Vasco, cara. Um clube de bairro ali, de bairro não, mas que o entorno do estádio pulsa, todo mundo tá 100 anos, 10 anos, o cara tem uma barraquinha na frente, a mesma trailer na frente, a mesmo trailer. Aquela série do Sunderland, eu lembro muito do Vasco ali, algumas coisas. Mas é muito bom isso mesmo, e assim, um pouco do que você está falando pra gente também está representado hoje, por exemplo, na Vasco TV, um exemplo. A Vasco TV mostrando os bastidores, mostrando como é que é o dia a dia, tornando dizem até que teve uma enquete, eu acho que a Vasco TV foi considerada a melhor TV de clubes do Brasil ou da América do Sul, algo do tipo. Porque eu gosto muito de acompanhar a Vasco TV, vejo muito os bastidores, que sai muito bacana. Né? É o torcedor que está fora tendo acesso a coisas internas ali, né? O dia a dia, o treino, um pouco mais. O pré, o pós-jogo, do que o técnico fala quando acaba o jogo, eu acho que é muito bacana. Pegando nesse gancho aí, do inserir o torcedor, o Igor trouxe o Renato Paiva, você respondeu, e o que é interessante é que, e eu peguei muito nisso, eu disse assim, o treinador nenhum dirigente manda o treinador embora por conta de rendimento,
né? Apenas. Não, né? é, Às vezes até eu manda, entendo às também, vezes manda. claro. Então, pra gente que Mas tá aqui eu só quis trazer algumas coisas que às vezes estão nos bastidores, que muitas pessoas não acompanham. Meus amigos botafoguenses têm certeza que o Paiva foi demitido porque jogou 3 volantes. Então, era isso que eu ia dizer. Nossa percepção aqui, que a gente até tenta de ser mais racional na avaliação, eu juraria, se alguém me perguntasse, até porque eu não estou inserido, eu não sei, eu não vivo ali o ambiente, mas eu diria que foi pelo jogo, pelo rendimento que ele apresentou nos jogos do Mundial, principalmente no último. Principalmente no último, especificamente. Principalmente no último. E relacionado à atitude, né? Porque ele pode jogar... O Eric Faria até fez um comentário bem pertinente, que assim, o cara pode jogar com 3 volantes, com 3 zagueiros, o Fluminense está jogando com 3 volantes, com 3 zagueiros e tá indo pra cima. O Fluminense chega pelas laterais, tem 4, 5 jogadores pisando na área. Sim. Então, e não é questão de jogar com 3 volantes. É a questão da atitude, do comportamento, a postura que o Botafogo teve no jogo. E aí acho que isso que eu fiz esse comentário porque quando você diz que não é só... Nenhum treinador vai mandar embora apenas por rendimento, né? Não só por isso. Abre a nossa mente, porque a gente que está aqui fora tenta enxergar de maneira racional e acha que, de repente, o rendimento é o suficiente para tirar o cara. E eu queria fazer uma pergunta relacionada... Você citou o Admar, né? Que é um diretor de futebol. E também está em voga agora trazer diretores de futebol que não são brasileiros. E a gente aqui de fora, eu mensuro a vinda de diretores de futebol para o futebol brasileiro como uma espécie de conhecimento e braço lá fora. Quando o Vasco, por exemplo, cita um colombiano, cita um jogador que, enfim, esteja num time de menor expressão na Europa, é porque esse cara que vem de lá tem acesso a esse jogador que, de repente, um diretor brasileiro não teria. Se deve muito a isso, os diretores de futebol. O Admar, por exemplo, vindo pro Vasco, tem esse olhar de tipo, pô, esse cara enxerga jogadores lá que o Flamengo também trouxe um, né? O Boto. Boto. Tem isso. E outros também. Isso é muito relevante, né? Pra te dar um exemplo, de novo, eu vou tentar sempre sair um pouco do Brasil e colocar o mundo pra gente entender como é uma globalização e não uma ação fragmentada. Eu tive agora no Paraguai, há 15 dias, lá no evento da Conmebol, e eu fiquei hospedado junto com o diretor do Independente Del Valle, né? Que, cara, um projeto sensacional. O pessoal assim. fala muito bem. E aí, cara, como é que é o projeto? Você tem uma ideia, assim, 2 dos 10 jogadores mais valiosos do mundo são equatorianos e do Independente Del Valle. Eu escutei um podcast esses dias. 2 dos 10 mais valiosos estão no Independente hoje? Saíram. Que são quem? É o Caicedo e tinha um outro agora que eu não lembro o nome. Da seleção equatoriana que estão fazendo uma grande É o eliminatória. Pacho do PSG, não. Saiu de lá, não. Agora eu te devo, eu não lembro. Tá. Vou pesquisar aqui. E aí, o que acontece também? 6 jogadores titulares da seleção equatoriana tiveram berço no Independente Del Valle. O Independente Del Valle é um case de sucesso. É um clube, até vai ser adversário do Vasco um pouco mais pra frente, né? Mas que em 15 anos, 20 anos... Mudou muito de patamar. Hoje, os clubes europeus estão indo muito lá. Eu vi até um podcast de um head scout do Wolverhampton, na Premier League, que ele fala o seguinte, ele está buscando o mercado equatoriano e japonês. Então, para você ter uma ideia, o porquê. Agora, vai lá para o Independente Del Valle, eles fazem um processo seletivo para profissionais do mundo todo, para trazer. Quem era, por exemplo, o coordenador técnico das categorias de base do Independente Del Valle? O cara do Atlético de Bilbao. Era um espanhol, né? Era espanhol. Por que foi? 2 até. Foi um segundo outro, ele me falou. Por quê? Porque ele queria um lugar... Porque, não sei se todos conhecem aqui a história do Atlético de Bilbao. Ele é um clube que só joga com o jogador basco. Rapaz, como é que você faz um clube só com o Rio de Janeiro? Difícil, imagina, né? dificílimo. E Uruguai... o Nico Williams agora rejeita uma proposta do Barcelona para ficar lá, para permanecer no Bilbao. Você percebe? Tá vendo? Rabinho, tá vendo, Aquiles? Dá pra fazer time só com o jogador vascaíno, tá, Aquiles? Verdade. Então, você... Por que eu tô trazendo isso? Porque os diretores estrangeiros que vêm pro Brasil, os treinadores que vêm pro Brasil, hoje, se você olhar pro futebol brasileiro, os camisas 9 e 10 são praticamente estrangeiros, 50% deles, né? O Vasco é muito beneficiado, né? Obviamente, pelo Verratti, Sim. né? Então, assim... O melhor jogador de futebol brasileiro hoje é o John Ares. Colombiano. Sim. Os camisas 10 hoje do nosso futebol, muitas vezes são estrangeiros. Sim. Paramos de produzir o 10. Não é só sobre isso. A gente continua também fazendo muitos bons O 10 jogadores. joga de forma diferente hoje. A galera, Mas quando porque fala você que parou concorre de... com o mundo. Sim. Ó, uma coisa, às vezes, que o torcedor não percebe. O Brasil é a Premier League da América do Sul.
O Brasil é a Premier League da América sem do Sul. dúvida, concordo. Os salários de treinadores e jogadores estão dobro, triplo, 4 vezes mais do que se paga na América do Sul. Concordo. Por exemplo, por que muitas vezes no Brasil os profissionais de qualquer mercado, não só no futebol, tá? Tô falando do mercado, de uma franquia, de uma empresa X ou Y, às vezes sai do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste ou do Sul e vem para o Sudeste, São Paulo, Minas e Rio. Porque é o follow the money. Por que o mundo todo quer jogar na Premier League? Follow the money. Por que todo mundo da América do Sul quer jogar no Brasil? Porque é follow the money. Porque a Liga Brasileira hoje ela é muito boa. Ela é muito atrativa. Então ela vai atrair jogadores, ela vai atrair agentes, ela vai atrair árbitros, ela vai atrair diretores, treinadores, auxiliares, preparador físico. Então a gente tem que entender que aonde está um montante maior de dinheiro e salário e condições de trabalho, os melhores profissionais querem estar lá. Duvido que não aconteça com vocês também. Com certeza. Na área que cada um atua. Com certeza. Você vê um exemplo que foi curioso esse ano, no ano passado, que o Botafogo traz o Almada da MLS, teoricamente uma liga rica, né? Mas que não tem tanta visibilidade. Traz com a garantia de que, olha, você vai jogar no Botafogo, no nosso projeto, que você muito em breve vai ser vendido para a Europa, dito e feito. O Almada não só foi vendido para a Europa, como hoje é o 10 da seleção argentina. Então você vê como é que repercutiu bem a passagem do Almada pelo Botafogo. E assim, para concluir esse assunto, a gente não pode, Léo, a gente já tem sempre um corte garantido no nosso episódio. Você não vai aproveitar para fazer essa pergunta pro Eu queria fazer, Gabriel? Então essa vai ser a terceira. Vou tentar fazer 3 em 1. Vamos lá. Você falou do Equador, que tem muita gente olhando para o mercado do Equador. Você já estudou muito, você fez pós, enfim, você jorra conteúdo. Olha para você e veja o conteúdo. Me diz uma coisa, existem alguns locais do mundo que entrega jogadores mais bem preparados fisicamente? Por exemplo, se a gente olhar para o país, para o nosso país, Brasil, se a gente for para o Nordeste, se a gente for para um... Vou dar um exemplo aqui agora do moleque que está muito... Hércules, do Fluminense. Ele vem do Piauí. E a alimentação é diferente e tudo mais. Então, assim, o Equador, quando eu olho para os jogadores equatorianos, eu vejo muito isso. Tem sido o futebol mais físico. Muita potência. Tem essas nuances, assim, de vamos olhar para aquele mercado, que aquele mercado entrega mais isso. Aquele ali entrega mais aquilo. Essa peculiaridade, né? Tem isso? Sim, e muito. Nesse podcast que eu ouvi do Wolverhampton, eles queriam os japoneses pela disciplina e pela dinâmica de jogo. E eles queriam os equatorianos pela potência. Então, assim, quem busca o mercado brasileiro quer o quê? Qualidade técnica. É isso. Que somos nós. Então, criatividade e qualidade técnica. Então, entrei bem, então. Você Tudo respondeu que existem mercados. Estamos agora no quadro Pergunta do Léo. Vai, ó. Faz sempre a mesma pergunta. Mas para ele é a mais basicona de todas. O jogador é dividido em técnico, tático, físico e mental. Tem mais 2 que muitas vezes são 6. Então vai, quais são as outras 2? Aliás, tem um episódio do Diário do Treinador que fala sobre isso. Tem o técnico, tático, físico, mental, mas também tem o social e o espiritual. Tá, que aí é meio que na periferia do que do ele... mental, talvez. Ele é todo junto. E eu vou te explicar o que cada um é. O que é o técnico? É o como fazer. Isso. O que é o tático? É o que fazer. Sim. O que é o físico? É a permissão para fazer. O que é o mental? É o potencial de fazer. O que é o social? É a influência para fazer. E o que é o espiritual? É o crer para fazer. Então, os 6... eles atuam diretamente no rendimento do atleta. Os 6. Então, vamos lá. Acho que fazendo conexão. Quando você fala das 3 caixinhas do treinador, você foi capaz de mencionar a segunda caixa, que é o interpessoal. Ela é mais relevante. Menciona pra mim uma mais relevante nessas 6 aí. Não, vamos... Não, eu posso. As 6, na minha opinião, elas estão interligadas, tá? Sim. Mas a mais determinante pra mim é a 4ª, mental. Gere tudo, né? Acho que o mental tá ganhando. Gere tudo. Porque o que acontece? Vamos lá. O teu técnico... às vezes, o teu técnico é a qualidade pra fazer, né? O como fazer. Sim. Aí, beleza. O cara tem uma qualidade de cruzar uma bola, mas ele não sabe aonde cruzar. Ele não sabe o que fazer. Ele sabe como fazer, mas não sabe o que fazer. O rendimento dele ali. Vamos por agora, ele sabe o que fazer, ele sabe como fazer. Só aquele cara que quebra na noite, não treina, é largado. Não tem permissão pra fazer. Não tem permissão pra fazer, que é o físico. Aí o que acontece? Vamos supor que ele tem permissão pra fazer, tecnicamente é um baita de um jogador, taticamente é um gênio. Só que é o seguinte, ele sente a pressão, ele pipoca, ele não sabe controlar e gerenciar. Controlar não, esquece de controlar, é gerenciar as emoções. Ele não tem inteligência emocional. Não é controlar porque emoção você não controla. Não Elas vêm. controla, exatamente. É. Gerenciar suas emoções. E aí o que acontece? Por isso que o mental
é o que vai Gerir tudo. gerir tudo. Entende? Aí você vai para o aspecto social, que é a influência. Família e tal. Família. Por exemplo, um treinador que escolher mal a sua esposa pode comprometer a sua carreira. Eu falo isso na licença da Pro da CBF. Eu falo, porque a licença Pro é um alto nível. Eu falo, escolha bem duas coisas. Quem vai ser seu auxiliar técnico, seu staff, e quem vai ser a sua esposa. Porque, ou seu marido, no caso também. Porque o seu cônjuge, ele influencia diretamente o nosso rendimento de vida. Entende? Então, a gente tem que entender que o social impacta diretamente também. Lembra do Robinho, quando acho que a mãe dele foi sequestrada? Como é que você joga? Sim. E então, esse aspecto. E onde entra o aspecto espiritual? E aqui não estou falando de religião, cada um tem a sua, Sim, sim. escolha a sua, mas estou falando o seguinte: quando você tem o espiritual, se a pessoa crê que é possível levitar essa caneca, ela vai fazer. O cara crê que ele vai fazer aquele último gol. Esse vídeo... Vai embora. Tem um vídeo do Alex, craque, jogou na Turquia. Alex Souza, E cabeção. que a gente compartilhou entre nós, e ele menciona Sim. isso. Que o cara precisa acreditar que ele é capaz de fazer. É fé? É. O rei disso é o melhor. Renatinho que teve aqui, que é trabalha com Comportamento. mental. Ele hoje tem o Murilo, do Palmeiras, e o Breno Lopes. São os jogadores de maiores relevância, mas ele trabalha com isso, né? Com a questão da preparação psicológica mental do atleta. E aí ele repostou o do Alex. A gente comentou, ele repostou, que o Alex disse também era o mental. Eu não tenho dúvida que ele vai repostar o seu corte aqui, falando... Eu queria fazer só mais uma pergunta das 3. Essa é a terceira. Posso só citar um livro? Lógico. O pessoal me zoa muito porque eu cito livro direto. E eu tô tenho um hábito de ler livros marcando que eu amo. aqui os minutos para poder ver o corte e pegar as suas indicações. Não, eu vou te indicar uns quantos? Uns 20 livros. Maravilha. A mentoria ela é contínua por causa dos livros, porque a gente vai lendo livros de tempos em tempos. Mas eu quero citar um que aconteceu o seguinte: um ouvinte meu do podcast nos Estados Unidos ouviu meu podcast e falou: Gabriel, teu podcast impactou tanto minha carreira que eu quero te devolver um presente. Eu falei: que legal, o que é? Ele, o melhor livro que eu já li na minha vida. E eu falei: então beleza. Aí passei o endereço, ele mandou lá pela Amazon. Chegou em casa um livro chamado Relentless, que em inglês significa, tipo, imparável, insaciável, alguém que, sabe, tem fome de muita coisa. Aí eu comecei, é do Tim Grover, esse livro, do mental coach do Michael Jordan, Michael Phelps, Kobe Bryant, e grandes... Quem são esses? Exatamente. E aí, o que ele fala no livro? Ele pergunta assim pra ele: vem cá, como é que você faz pra transformar o atleta? Ele fala: não é que eu que transformo, eu só sei selecionar os relentless. Então ele potencializa aqueles que já têm essa mentalidade. E essa mentalidade tem um outro livro chamado Mindset, da Carol Dweck, que fala sobre mindset e mentalidade. Sim. Onde ela fala de mentalidade fixa e de crescimento. Então, o que eu acredito muito no aspecto mental, e o Esfera, que é o clube que eu trabalhei, ele foi em 2 pilares: mental e aspectos técnicos. Porque era um clube que visava vender atletas. Então, o que Não existe mais o clube? Não existe, tá todo vapor. Ah, tá, que bom. Eu vejo você falando dele com carinho, assim, já... Demais. Terceira vez que você fala dele, o Esfera, assim, que é um grupo que a gente não conhece, ninguém conhece, você tá dando uma notoriedade aqui pra ele, que bacana. Ele implementou tudo, pô. Porra. Tem que ter carinho. E não só. Mas assim, os 3 sócios, os 3 donos e o presidente na época, que era o Rodolfo Canavese, quando eles me apresentaram o projeto do clube, eu fiquei apaixonado. Porque faz muito sentido. Porque qual que era o propósito de existência do clube? Impactar positivamente o futebol brasileiro. Falei, tô nessa. Bacana. Congruência de propósitos, que é um outro livro chamado Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Me fala um livro de dicionário, um futebolês aí. Um Com que você expressões pode de ler. futebol. Mas se você quer mais Expressões. técnicas, Nomenclaturas. para um futebol jogado com ideias. Israel Teodo Costa. Israel, pô. Esteve conosco lá, acho que na... Tem bastante nomenclatura da parte de futebol. E o glossário. Agora, você quer saber Para. nomenclatura de futebol? Quem quiser, aqui jornalistas, influencers, quem quiser entender parte de ciência, não deixem de ver o glossário do futebol brasileiro. Foi feito pelo Carlos Tiengo durante a pandemia. Deu aula pra gente lá também. Que deu aula. Se você quiser, eu posso te passar em PDF esse glossário. Ali tem toda a nomenclatura que a literatura fala. E ele também cita um pouco para entender assim, ó. Sabe essa coisa do tipo assim, fecha a casinha. Aí tem a nomenclatura específica. Então, isso é um entendeu? dicionário de futebol. Sim. Esse para um futebol jogado com ideias é a mesma coisa? Ele é paralelo. Eu diria que é mais completo o glossário. O glossário é mais completo Do Tiengo. Do Tiengo. O glossário é o nome. É o glossário o nome? Glossário do futebol brasileiro.
Eu te passo em PDF também, Tá. o pessoal pode... O glossário, futebol brasileiro. Eu queria só encerrar com... Quer dizer, eu não sei se vocês querem continuar no mesmo assunto, porque eu ia trocar... Eu só ia Então, a perguntar... gente tá caminhando pro final, preciso que a gente... Pô, tá muito bom. Não pode ser 3 horas hoje, não? Que você acelere. Depois corta. Glossário, futebol... Glossário do futebol brasileiro. Isso. Deixa eu te perguntar, a distância entre o futebol brasileiro e o futebol europeu, depois desse campeonato mundial, te surpreende o que você tem visto no campeonato mundial, na Copa do Mundo? Você acha que a distância diminuiu? Porque, enfim, follow the money. Hoje o Brasil tem grana. Hoje o futebol brasileiro consegue tirar um jogador da MLS ganhando uma farpela boa lá para pagar ele aqui. Consegue tirar um cara da Europa para pagar ele aqui. Então, quer dizer, a distância meio que dá uma encurtada, né? O que você entende? Como é que você enxerga isso? Isso aí, aproveitando, que era uma questão que eu queria levantar, como você teve lá, você esteve estudando também lá fora, né? Muito diferente do que é aqui no Brasil. O jogo. O que você fez lá, o que você aprendeu. Se você puder, como você vai falar aí dessa questão da Copa do Mundo, né? Que a gente viu, aí aproveita e... Eu queria que você aborda falasse um isso. pouquinho do jogo mesmo, das diferenças do jogo, se você enxerga alguma. Sim. Eu vou iniciar minha resposta trazendo para mim 2 pontos que eu acho que levam muitas vezes essa pergunta. Um extremo é o saudosismo e o outro extremo é o complexo de vira-lata. Então eu vejo que a gente aqui no Brasil tende a querer sempre buscar esse extremo. Então tem os saudosistas, temos 5 estrelas, somos os maiores do mundo, não precisamos aprender com ninguém, a gente é que manda. Cuidado, porque eu acredito muito numa mentalidade de crescimento. E aí tem um outro livro também, chama Think Again, Pense de Novo ou Repense, do Adam Grant, que ele fala sobre a gente ser humilde, competente. Que é você entender que é o seguinte, cara, tudo bem, eu sou o melhor do mundo, mas eu tenho que continuar, porque lá atrás de mim tá vindo muita gente. Só que também temos um outro sentimento, que é o complexo de vira-lata, de sempre achar que o outro é melhor que a gente. E aí tem um livro muito legal também, de um educador brasileiro, né, que é Paulo Freire, que é Pedagogia do Oprimido. Tem 2, que é Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia. Esses 2 valem a pena porque eles ajudam a gente a pensar que, ele diz isso, o sonho do oprimido é ser igual ao opressor. Então o que acontece? Você tem lá em 1500, a gente como colônia, colonizado. E aí o que acontece? Se a gente não educar, se a gente não transformar as pessoas, a gente vai sempre estar atrás do opressor, daquele que nos colonizou. Então, por isso que eu falo o seguinte, não me surpreende esse Mundial. Não me surpreende em nada. Nada. Nós temos atletas bons, nós temos treinadores bons, nós temos profissionais capacitados aqui no Brasil, que só precisam de oportunidade na Europa para iniciar a trabalhar. Agora, deixa eu abrir um outro parênteses importante. A gente tende a citar a Europa como se ela fosse uma coisa. Sabe aquela coisa assim, Brasil contra Rapa? Sabe aquela coisa de criança? Eu contra Rapa. Sim. Tipo assim, Brasil contra Europa. Cara, para pra pensar. Eu desafio qualquer um aqui, que muitas vezes critica o nosso futebol brasileiro. 2002 foi o nosso último título, correto? Sim. Vamos lá. Coloca, tipo assim, medalha de ouro, o primeiro lugar da Copa do Mundo. Medalha de prata, o segundo. Coloca a pontuação. O Brasil é o Foi o país que mais mais bem pontuou. ranqueado no século XXI. Porque aí a gente fala assim, título pro europeu. Pô, mas peraí, a França ganhou 1, aí vem a Espanha ganhar outro, vem a Alemanha ganhar outro, vem outro ganhar outro. Mas peraí, cara. Nós também, tudo bem, faz tempo que a gente não ganha e eu concordo. Só que é o seguinte, a Alemanha, ninguém lembra que ela caiu para a segunda fase 2 vezes. Ninguém lembra que a Itália nos classificou para Nem 2 foi pra Copas. Copa. Ninguém lembra que a Holanda também nos classificou. A Espanha Ninguém lembra que a campeã França numa ficou Copa. fora também na primeira fase de 2 Copas recentemente. Mas nesse gancho que tem europeus ganhando, né, de lá pra cá, a gente pode entender que na América do Sul a gente tá um pouquinho, né? Porque se de 2002 pra cá teve Mas, um monte de se europeu pegar o vencendo, ranking, a gente teve a Argentina campeã, teve a porque Argentina são batendo 8 vice. campeões do mundo, né? Desde sempre, são 8. Sim, então tudo bem. Quantos sul-americanos? Só 2. Não, 3. 3. Tem o E no, Uruguai. e no Uruguai. número Mas grande. muito atrás também, É. né? Muito atrás. Mas, assim, ó, não tem problema. Eu não acho que hoje a nossa seleção é a maior do mundo. Eu só tô tentando equalizar um pouco esse complexo de vira-lata e saudosismo. Porque eu acho que é o seguinte. Temos 5 estrelas, não precisamos dar o meu ouvido pra ninguém. Não, discordo dessa visão. A gente tem que sim estar sempre aprendendo e sempre vendo o que estão se fazendo. É a tal da maratona. O cara vai até os 20 km, né? Se ele não continuar, ele não bate os 42. Exatamente. Só que é o seguinte, cara, a gente tem que parar com esse complexo de vira-lata de achar que tudo que tem lá é melhor que tá aqui. Então eu vou te dar vários exemplos do que é o que você perguntou, de dificuldades que eu vejo lá. Por exemplo,
criatividade e o improviso do treinador brasileiro e do jogador brasileiro não tem fora. E aí eu vou te dar alguns exemplos que eu vivi, tá? Tu Eu vou dar um treinador exemplo. também, Eu tava Gabriel? dando treino, também. Eu vou dar um exemplo. Eu tava dando treino, e aí, na Dinamarca. E aí eu deixava às vezes a bola sair, não sei se vocês já vivenciaram isso, tipo, a bola saiu 2 metros, o treinador quer que o... Deixava jogar. Que o pau tore, Show bom. segue aí, parceiro, vambora. E aí o meu zagueiro foi e pegou com a mão. Eu falei pra ele assim, não, porque estavam acostumados com isso. Eu falei, não, Foi a bola proposital. sai um pouquinho, mas segue o jogo, eu não apitei. Mas a bola saiu, treinador. Eu disse, não, Rasmus, não tem problema, segue. Se a bola saiu, ela saiu. Eu disse, caramba, rapaz. Uma outra experiência que eu passei. Uma outra experiência que eu passei. Eu tava dando treino, não sei o que, tal, empolgado, ia ser meu primeiro amistoso, que eu ia jogar no sábado à tarde. De manhã o pessoal foi cancelado amistoso. Por quê? Porque deu um problema no ônibus, era sábado de manhãzinha. O amistoso era sábado, final do dia lá. Acho que era 7, 8 horas da noite. Aí o que qualquer um de nós aqui nessa mesa já pensou? Junta a van e vambora. Meu amigo, acha um outro busão, vê outro cara, etc. Os caras, não. Imagina, o motorista já deve ter pensado algo com a família dele, ninguém pode atrapalhar nenhuma rotina. Então, Muito assim, metódico, né? Pra exato. tudo. Eu fui para a Austrália agora recente, dando uma palestra num curso de formação para mais de 500 treinadores australianos, e o treinador da seleção australiana estava lá me ouvindo. E eu gravei um podcast falando sobre criatividade, inovação, e falando como o futebol australiano poderia melhorar. Eu dei uma palestra recente nos Estados Unidos, também agora eu estou indo para Finlândia, Dinamarca, China, dar palestra, porque o mundo todo quer saber o que a gente faz aqui. Você percebe? Então, tipo assim, só que quando a gente tá aqui, a gente tá achando que a grama dos vizinhos são tudo mais Só verde. que não valoriza somos nós. Não são. Eu vou dar mais um exemplo que eu passei na Dinamarca. Essa aqui vai valer corte, você vai gostar. Tô eu, porque aí tudo é em trem, né? E aí, como um bom brasileiro, enfim, por várias coisas, eu acabei chegando em cima do laço do trem. E aí você tem uma maquininha lá que você paga e leva o ticket. Mas ninguém te cobra dentro do vagão. Então, obviamente, os brasileiros vão pensar um monte de coisa, né? Beleza, o que eu fiz? Não paga. Eu entrei rápido, só que aí, o que eu fiz? Eu falei, vou pagar na estação quando eu chegar, né? Pra não desviar o negócio, vou pagar Acelerar. na estação. Beleza. Tô eu lá. Naquele dia me aparece uma cobradora lá. Eu falei, lascou, que vergonha que eu vou passar. Berlim. Você viveu? Então. Aí o que acontece? Aí eu falei, cara, que vergonha, porque era sábado, então... A mulher veio vindo na minha direção. Falei, cara, eu não vou deixar ela me perguntar, não vou me esconder, o que eu vou fazer? Falei, eu vou em direção a ela. Falei, senhora, eu saí em cima, já com aquela cara, aquela dinamarquesa brava. E aí eu falei assim, me desculpa, mas tá aqui o dinheiro da passagem e tal. Ela assim, o senhor deveria ter saído antes. Aí eu falei assim, não, desculpa, mas e tal, não sei o que, entendeu? Eu paguei, tudo bem, peguei o ticket. Quando ela foi sair, ela me perguntou assim, are you Italian? Tipo assim, você é italiano? Pra gente ver a fama que os caras têm na Europa, exatamente. cara. Entendeu? Então, assim, a gente foi colonizado por italianos, por portugueses. Sim. A gente foi colonizado, né, em alemães. por Você uma falou parte, que era holandeses, italiano? norte. Pra não queimar o Brasil. Eu não falei nada disso aí. Com vergonha. Mas o que eu tô querendo mostrar aqui é o seguinte, cara, ó, a gente ganhou recente 2 Olimpíadas. A gente recentemente atropelou 2 eliminatórias com o Tite. Exato. Essa aqui a gente tá meio oscilando. A gente recentemente vem atropelando o Libertadores. A gente recentemente faz bons mundiais. É que a gente quer ser campeão sempre. Não dá, né? E é difícil. Mas agora Só é o um seguinte, ganha, pô. me diz qual foi a última vez que o Brasil foi eliminado nas oitavas. Não consigo recordar. A Não gente tem? bate no mínimo quartas. Não tem. O Filipão tomou 7-1, beleza, foi ruim, foi. Mas foi semi. Semifinal. Mas a sensação que eu tenho é que a mídia, o torcedor, acha que o Brasil tem que seguir, né, da forma como era há uns anos atrás, batendo em todo mundo, né? Pegava uma Mas seleção também aqui. tem isso. Não era anos atrás. Aliás, aqui na América do Sul, sim. Pegava uma seleção da América do Sul e batia. Mas em Hoje 94, já não quando é. a gente ganhou, a gente quase não classifica também. Se não fosse o último jogo lá, o Romário levando. Lembra? Eu tava lá no Maracanã. Tava lá. Em contrapartida, isso. Só pegando, desculpa, pegar um gancho. Você acha que o basquete americano, quando perde pra Espanha e pra Argentina, Não é a também mesma não tem coisa. os mesmos Pedrada. questionamentos? Lógico. Você acha que, de repente, o hockey, por exemplo, o argentino perdeu recentemente também, o futsal do Irã hoje está batendo de frente com grandes seleções, o vôlei do Irã, o vôlei... Agora nós perdemos pro Peru o vôlei feminino. Tá globalizando tudo. O nivelamento tá mundial, porque todo mundo sabe o que todo mundo faz. Antigamente era assim, um cara ia lá, fazia mestrado lá na Europa, voltava e espalhava o conhecimento no Jô Soares.
Hoje nós temos aqui, ó, podcast para todo mundo que estuda, é livro para tudo que é lugar. Você tem tradutor, inteligência artificial, você sabe o que está acontecendo. Bateu agora Eurocopa, todo mundo já sabe as tendências de treino, de tudo. Bateu Copa do Mundo, ou seja, o mundo nivelou. Você citou um problema do europeu que é a falta de criatividade, mas em contrapartida, o profissionalismo, o entendimento do cara, né, de que tem que fazer, de que tem que treinar, ele é mais acentuado que aqui, ou não? Sim. O que lá é melhor, na minha opinião, e lembrando, Europa, ali, eu vou falar da Big Five. Isso, eu vou falar delas que eu falo. Porque você citou Dinamarca, mas é porque você esteve lá. Ó, o que eu fiz? O Esfera, olha como é importante o Esfera. O Esfera me pagou um mês para eu ficar girando a Europa. Eu, o presidente do clube, o Rodolfo Canavese, e um dos agentes que era dono do Esfera, eles me pagaram um mês para eu ficar girando a Europa, os maiores clubes da Europa, as maiores ligas da Europa, para estudar futebol. E aí, por isso que muitas coisas eu comecei a ver. O que tem na frente? Tudo que um país de primeiro mundo tem na frente de um de segundo e de terceiro. Então, o futebol não está dissociado à educação e à vida cotidiana. Então, o que você vê que tem melhor na Inglaterra do que o Brasil fora do futebol é basicamente o que eu vou te dizer. Então, vamos lá. E aí eu falo uma outra coisa importante, que é o seguinte. O que o caos precisa? Que o caos, o futebol brasileiro, a vida do brasileiro, é o caos. O que ele precisa para evoluir? A organização. Mas o que a organização precisa para evoluir? O caos. O caos. Então, assim, eu vou abrir essa porque vale a pena. Nós tivemos a visita de um diretor do Brighton ano passado, que a gente estava fazendo bastante trocas com pessoas, com profissionais. O cara ligou e falou, cara, eu quero pedir demissão do Brighton para trabalhar aí. Você entende? Assim, tem um cara da Austrália que estava fazendo umas pesquisas aqui sobre algumas coisas que a gente está falando na parte cognitiva. O cara falou, cara, eu quero ficar aqui. O cara falou assim, eu quero a caipirinha na praia, eu quero o caos, eu quero isso, porque os caras assim, cara, tudo é muito parado, é chato. Então a gente dá a alegria, a emoção, que é uma coisa importante. Olha lá o Abel defendendo o Brasil agora no Mundial. O Brasil, ele tem muitas qualidades. Agora, o que ele precisa evoluir? Gramado tem que melhorar. Estrutura do centro de treinamento tem que melhorar. Por exemplo, o que a Inglaterra fez, que eu presenciei lá, que assim, ó, fez a Inglaterra para mim, assim, ó. Gabriel, quais são as melhores estruturas da Europa? Inglaterra e Alemanha. Se você for hoje na cidade de Madrid, se você hoje for no Barcelona e depois você visitar, por exemplo, o Brighton, o Manchester City, o Liverpool, você vai falar assim, cara, o Real Madrid e o Barcelona já ficaram para trás. É mesmo? Eu certeza do que eu tô falando. Desafio qualquer pessoa aqui para ver isso. Por quê? Porque os caras na Inglaterra, eles criaram a seguinte lei. Eles criam as leis chamadas leis das facilities. Facilities é CT, Centro de Treinamento, Training Grounds, o centro de treinamento. Então funciona assim. Para você jogar com os clubes de facility nível 1, você precisa ter uma facility nível 1. E aí, por exemplo, eu fui no Queen's Park Rangers, que era facility nível 2. Cara, já era um abismo de diferença. É Championship, né? Acho que é. Só que já estava em obras para ser facility nível 1. Então, por exemplo, hoje no Brasil, alguns clubes de Série A não poderiam jogar com outros. Porque não tem centro de treinamento, não tem estádio, não tem algumas coisas que são niveladas. Ou seja, quem fiscaliza isso? A FA. Então a FA, que é a Federação Inglesa, junto com a Premier League, que é a Liga, elas fiscalizam e falam, cara, você não está no nível 1. Por quê? Por exemplo, o que você tem que ter? Você tem que ter um campo indoor fechado, sintético. É obrigatório para você ser facility nível 1. É obrigatório você ter tantos alojamentos, qualidade de alojamento, qualidade de alimentação. É obrigatório ter time feminino e estrutura exclusiva para time feminino. É obrigatório você destinar parte do seu centro de treinamento para atendimento à comunidade local, impacto social. Então, mas também tem organização na distribuição de grana. Também. Direito de transmissão de televisão lá está sendo organizado, né? Tá sendo esperado no mundo inteiro, né? O mundo inteiro quer chegar nesse nível de... Eu vou te dar uma coisa que eu falo. Eu faço algumas consultorias para algumas federações, alguns órgãos, algumas palestras. Tem um ponto que eu falo para muitas pessoas. O primeiro que me ouvir aqui fazer vai sair na frente. Que é o seguinte. Hoje a gente vive o mundo dos dados. Por que a gente fica recebendo aí um monte de telefonema chato o dia todo? Porque o nosso dado vazou. Sei lá, a farmácia X, o supermercado Y, que a gente foi. E os caras fazem o seguinte, cara, ó, eu te dou X% de desconto, vem no meu aplicativo, vem aqui, deixa teus dados. Aí o cara faz o quê? Ó, meu amiguinho, eu vou vender por 1 milhão aqui esses 100 mil dados que eu tenho aqui. Então o nosso dado hoje é vendido, essa é a verdade. Então o que se percebeu no mundo hoje dos negócios? Dado é dinheiro. Aí eu pergunto para você, todos esses países que eram ligas, o que eles fizeram? O que a Liga fez? Galera, fica tranquila. Agora eu tenho um software, por exemplo. Eles tinham um software, era
Ai, fugiu o nome agora, de um software que tá em todos os países lá, Bélgica, Holanda, Alemanha, Inglaterra. Daqui a pouco lembrando já. E aí, o que acontece? Esse software, a liga contrata para todos. Então, todos os clubes Estão é um software competindo em gratuito. igualdade. Entende? É como se aqui no Rio, por exemplo, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Olaria, Madureira... Todos tivessem, por exemplo, com a Ferge. É a organização da... Aí o que você faz? Só que aí você fala assim, pô, o que eu já falei para uma das federações que eu tava prestando uma consultoria, eu falei, mas é muito caro. Eu falo, é barato. Por que é barato? Porque você vai lá, investe no software. Vamos lá, você gastou 300 mil no software. É dinheiro. Só que aí o que você faz? Você tá com um dado ali do sub-6 ao sub-20 de todo o Rio de Janeiro. Você acha que os scouts do Arsenal, os scouts do Barcelona, os scouts do Porto, que seja, né, não vão te ligar e dizer, parceiro, quanto você me vende esses dados aí, ô Ferge? Você entende? Então hoje, quem organiza ligas, quem organiza torneios, tem um potencial de acumular dados que depois faz chover, entende? Uhum. Então, assim, quem se organizar, que é o que você está trazendo, a organização, a estrutura, Profissionalismo, né? educação. Isso que você falou do profissionalismo também é verdade. O atleta em si, né? O atleta, mas isso vem da educação. É. Porque eu vou te dizer assim, um clube, quanto tempo o clube... Eu vou dar um dado para vocês, bem interessante de uma pesquisa, que é o seguinte. O porquê que às vezes o clube ele não consegue fazer tudo pelo atleta. Quanto tempo o clube ele fica com o atleta? Por dia. Quanto Chuta aí. tempo o atleta fica Atleta inserido tá no dentro do clube? É. Base, que você tá dizendo? Ou profissional? Profissional e base. 2 horas, 3 horas? 3 horas no máximo, né? Hoje, 4, 5 horas. Beleza. Vamos lá, em média. Lá no máximo, 4, 5 horas. Tá. O cara chega, fez o pré-treino, lá, almoçou, tomou Tá. café, sei lá. 4, 5 horas. Quanto ele passa fora do clube? É o resto todo. Aí eu te pergunto, o que faz hoje um atleta ser de alto nível? É o, A educação ou é o clube? é a educação, é o treino invisível. Exato. Então, por que o atleta brasileiro tem dificuldade na formação integral, que a gente chama no Brasil? Não é por causa só do futebol, da estrutura do clube ou de qualquer outra coisa. É por causa do país. O país de terceiro mundo vai ter uma educação de terceiro mundo. Sim. Como é que ele se torna um país de segundo ou primeiro mundo? Educação. É por isso que eu estou aqui, meu propósito é servir Exato. atletas de futebol, ajudar a dialogar com todos os players que estão ao redor de clubes. Porque é isso que a gente precisa. Então, o que vai fazer mudar o atleta brasileiro? Uma melhor educação. Se a gente der para ele o melhor estudo, melhor educação, não é só escola. Eu estou falando assim, escola matemática, português. Não, o atleta é muito inteligente. O atleta é muito inteligente, ele aprende a resolver problema muito antes do que qualquer outro. Só que o que a gente tem que entender é que ele precisa, além de resolver os problemas do campo, ele precisa aprender a resolver os problemas de vida. No Esfera, a gente estava criando um programa chamado Programa de Life Skills, que são habilidades de vida. Aprender a cozinhar, aprender a fazer gerência financeira, aprender liderança, aprender... E eu sou defensor do atleta hoje de base no Brasil, lavar o uniforme, sair. E aí você precisa trazer habilidades importantes, porque quando o atleta para com 35, hoje no Brasil, isso é uma dor que eu tenho em relação aos atletas. Os atletas, eles se sentem inseguros, porque eles falam assim, sair da onde eu sei fazer. Aí ele fala assim, eu só sei jogar futebol. E aí você fala assim, mas o que mais você sabe fazer? Mas, não sei. E tudo que ele fez, desde que ele nasceu, porque ele tem um dom e um talento, eu brinco com sabe aquela coisa do Xavier, do X-Men? Sabe quem assiste X-Men? O jogador de futebol, ele é um X-Men. Ele tem um talento, ele tem uma coisa que torna ele muito diferente. E eu brinco que eu tento ser um dos Xavieres que tenta ajudar esses X-Men a saber controlar o seu talento. Porque quando ele tem 4 anos, 6 anos, ele tem um talento absurdo, já começa pais, agentes, namoradas, namorados, em tudo ao redor. E o que acontece? Você pode chegar atrasado. Não, deixa que eu faço por você. Então todo mundo está sempre fazendo alguma coisa pelo jogador. Nunca é o jogador que faz. Então assim, eu compro chuteira. Não, deixa que eu compro. Não, eu vou arrumar na cama. Não, deixa que eu arrumo. Tu me fez lembrar de um negócio aqui bizarro. Eu joguei na base e quando eu jogava no Flamengo com 7 anos, eu acordava cedo, que eu morava em Bangu e ia pra Gávea treinar. Sabe quem calçava minha chuteira, meu meião, minha caneleira? Era meu pai. Eu nem me calçava. É isso. Então eu te pergunto... Eu sentava no sofá dormindo e ele me calçando, pô. Isso eu vou te falar, isso é uma dor. Os atletas que trabalharam ou trabalham comigo, podem deixar depois nos comentários aí, essa é uma dor. Cara, eu luto pela desalienação do atleta de futebol.
para que ele entenda que não é benéfico todo mundo fazer alguma coisa para ele sempre. O cara em alto nível, a gente até entende, né, do cara ter um monte de braço, fazendo um monte de coisa pra ele, que o cara já tá lá. Mas um moleque com 7 anos, ele acaba ficando alienado com todo mundo fazendo tudo pra ele. Gabriel, realmente... Vamos lá, o atleta com 10 anos de idade hoje que joga na Gold Cup, se destaca na Gold Cup, que é ali, o salário hoje já estão batendo na faixa de 10 mil reais. Alguém que se destaca na Gold Cup. Aí eu te pergunto, fora os agentes que vão tentar lutar para oferecer um apartamento, 500 mil na mão da família. Sim. E tá tudo bem, porque a família precisa mudar de vida, ela vive numa vulnerabilidade social muito grande, tá tudo certo. Agora eu pergunto, como é que alguém diz para esse garoto que ele é um garoto? Que ele vai E que ele precisa aprender coisas importantes, como saber ler, escrever, pensar, criticar. Não criticar, falar mal, tô falando ter senso pensamento crítico, autocrítico. não ficar o dia todo pendurado no celular, no Insta, que o valor de número de seguidores não é, e que a identidade dele não é o que as pessoas dizem que ele é. A identidade dele é quem ele sabe que ele é. Por isso que eu falo que o autoconhecimento é o que nos protege dentro do futebol. Porque, para mim, não é alguém que me diz quem eu sou, que me diz quem eu sou. Ah, você é o pica ou você é o zerinho à esquerda. Não é isso. Eu não sou identificado pelos resultados de campo. Os resultados de campo que eu tive na minha vida, os títulos, as derrotas, não me identificam. O que me identifica sou eu saber quem eu sou. Por isso é difícil hoje esse atleta. E isso está muitas vezes matando os talentos no Brasil. Porque o garoto com 7, 10 anos, ele não amarra chuteira, ele não faz nada. Daqui a pouco ele está aqui, tem alguém comendo, botando comida na boca dele. Você vê isso Você vê alguma ação dos clubes grandes? Você vê algum dos clubes grandes, principalmente voltado para isso, ou você acha que não? Sim, existem muitas pessoas que estão lutando contra isso, mas é um sistema, não é alguém. Então, por exemplo, são as dores de cada um. Pais, muitas vezes, tentam chegar para esses garotos, quando eles já estão com seus 15 anos, falar, filho, vai lavar, vai arrumar a cama. Cala a boca, sou eu que boto dinheiro nessa casa. E muitas vezes o pai perdeu a autoridade. Qual que é a dor do agente? A dor do agente é o seguinte, eu tô aqui há 10 anos com você, cara. E aí agora ele foi para um outro grupo, porque o contrato de um agente é no máximo 3 anos, e o cara se sente inseguro, então é outro que ofereceu mais dinheiro e ele perdeu. A dor do clube é que se muitas vezes ele falar alguma coisa, tipo, cara, você tem que se esforçar mais ali, o teu treino tá sendo mais ou menos ali na academia ou alguma coisa, ele fala, beleza, vou pro teu clube então. E ele é a joia. E aí quando ele sai, a porrada canta em cima do clube. As eleições mais importantes, então, não são de presidente de clube, não são do presidente da CBF, teoricamente são as eleições do país, né? É o que o país mais oferece, né? O que você falou da diferença do país de primeiro, segundo e terceiro mundo. E aí vai ser um eterno embate, talvez a gente não tenha aqui, não consiga ilustrar uma solução para esse caso, a não ser que todo mundo se converse mais, participe mais de podcast, evolua, né? Como uma sociedade para que a gente consiga... Você entende por que eu estou aqui? Com certeza. Porque por mais Gabriéis, né? Exato, mas e tem muitos outros também. Com certeza. Eu vou te dizer, só que tem muitos outros que têm medo de falar. Sim. E quando você tem argumentos, quando você tem pensamento crítico, quando você não tem receio, porque você sabe quem você é, das pedradas que você toma. Eu sou criticado muitas vezes por muitas coisas que eu posto, alguma coisa, mas não tem problema, porque eu estou lutando. Porque é isso, eu não consigo eleger o presidente do Brasil, mas eu consigo influenciar as pessoas que estão ao meu redor. Sim. E um podcast vai influenciar uma das mais importantes, maiores torcidas do Brasil. E são pequenos movimentos assim que vai mudando. Perfeito. Gabriel, a gente É o que a gente consegue, né? A gente já deixa aqui o convite pro próximo episódio, que isso é certo. A gente não vai... infelizmente, tem um limite de tempo aqui. A gente queria muito ouvir o Gabriel, por mais... A gente preparou uma pauta aqui, a gente caminhou por ela, assim, mas ainda tem muita coisa que a gente gostaria de saber. É muita informação. E não dá, infelizmente, a gente, por questões de tempo, de espaço, mas já fico aqui, todo mundo ficou encantado, todo mundo que tá vendo a gente, com certeza despertou aí conseguiu analisar e pensar no futebol de uma outra maneira. E é de praxe a gente fazer uma pergunta aqui no final, caminhando pro final para os nossos entrevistados, que é uma frase, você já deixou aqui pra gente diversos ensinamentos, diversas frases, diversos artigos, livros, mas a gente sempre pede, assim, algo que reflita o Gabriel. O que você, com o Gabriel Bussinger, poderia falar, a sua frase de efeito, a frase que marcou a sua vida, ou algo que você carrega para si, que você gostaria de deixar de recado para os ouvintes aqui do podcast da Colina? Eu acho que eu sei qual é. Vai lá. Não deve ser que ele iniciou. É porque a gente começou falando disso, né? Da tua... Da frase. Mas enfim. Mas vai lá. Não, mas eu vou colocar o seguinte. E aí eu vou explicar a frase, mas eu vou explicar o porquê da frase primeiro. Sim. A minha vida, eu tenho uma cosmovisão cristã, que é uma visão
de Cristo. E eu sou fã de Cristo. Você é cristão? Eu sou cristão. Que bacana. E aí, como fã de Cristo, eu quero ser mais parecido com ele possível, mesmo sabendo que eu sou falho, né? Sim. Então, tem uma frase que eu aprendi que acho que ela me ajuda a me representar muito. Que ela é em inglês, mas eu traduzo. Ela diz assim: They don't care how much you know until they know how much you care. Que é, eles não se importam com quanto você sabe até eles saberem o quanto você se importa com eles. E isso eu levo para minha vida. Então, servir pessoas é isso. As pessoas que a gente serve, e para mim, eu estou a serviço dos meus atletas, estou a serviço dos meus treinadores, dos meus coordenadores, com quem eu trabalho, com quem eu convivo. Eu sou um servo, porque Cristo foi servo. Então, é o seguinte, não importa quanto eu sei de futebol, o que eu quero que as pessoas que estão ao meu redor, elas sintam que eu quero servi-las. Porque se elas entenderem que eu estou querendo servi-las, não importa quanto eu sei. Isso é o que genial. importa é o porquê que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo, né? Isso é genial. Então, é com essa frase, né? They don't care how much you know until they know how much you care. Que maravilha, que beleza. Genial. Vamos botar essa frase agora traduzida, naturalmente. Aqui Foi no... tão bom que a gente na legenda. terminou em inglês o episódio de hoje. Porra. Esse ficou chique. Eu acho que eu gostaria de vê-lo no campo, mas ele influencia mais com os meninos. Não, com certeza, Gabriel. A partir de agora, quem não era fã do Gabriel já virou. E a gente vai torcer muito pro seu sucesso, com toda certeza. Eu vou pedir para você novamente deixar os seus canais para que as pessoas tenham acesso e possam também compartilhar esse conteúdo. Beleza, @Gabriel Bussinger com 2 S. Para decorar o sobrenome é fácil. Em inglês de novo. Bus. É ônibus. Singer é cantor. Cantor de ônibus. Então você botar lá, Gabriel Bussinger, tudo junto, e são minhas redes sociais. E tem alguma descendência, alguma coisa de fora do Brasil? Suíço-alemã. Ai, pronto. Suíço-alemã. Mas eu tenho também um vô meu que também era da Paraíba, né? Então eu tenho um pezinho no Um Nordeste pouquinho lá, um também. pouquinho na Europa. Léo, é super importante a gente trazer convidados como o Gabriel, enobrece muito o nosso podcast. E o que enobrece muito o nosso podcast e nos ajuda a alcançar isso são os nossos patrocinadores. A gente sempre faz esse bate-bola aqui dos nossos patrocinadores e hoje a gente traz uma novidade. Cara, foi uma decisão acertadíssima da W Suzano. Eles são indústria de filtros automotivos. E fechou conosco hoje. Olha só, pareciam até que sabiam do conteúdo que ia ser exposto Exatamente. aqui. Porque eles estão no episódio assim, Com maravilhoso. certeza. Então é a W Suzano, indústria brasileira de filtros, a alta performance que está conosco há muito tempo. Diogo, pô, irmão, você é fora da curva. A gente já sabe por que a alta performance tá com a gente, né? A alta performance também. Por causa da nossa alta Alta performance. performance. Olha isso aqui, ó. Pô, isso aqui... Só para explicar, é venda e reforma de pneus. A gente tem parceria lá através da transportadora. Então, assim, tudo que eu indico aqui, tudo que eu trago Bom, eu aqui. tô precisando trocar meus pneus. Já Aí, sei ó. aonde agora. Alta Pronto, performance, ó, já sei confiança e eu assino embaixo. Com toda Depois te dou o certeza. contato se você quiser, se precisar. E se você quiser tomar o melhor café do Rio de Janeiro, Gabriel, vou te indicar o cafezinho. Ó, além do, deixar o Igor café, falar. além, Vou do deixar o Igor falar. além do café, o melhor bolo de chocolate do Rio. Ah, isso é verdade. Esquece, tá sendo lá, hein? Pode chegar lá para tomar um café. Tô dentro. Se não for 0,800, eu pago o teu. Porque o Igor que vai te receber. Vai Ele ser, que vai, te receber. vai ser 0,800, porque ele não vai pagar, não. E lá nós vamos poder falar de muita coisa. Muita coisa, com certeza. E se você tiver, por acaso, um desses seus milhões de projetos aí, que não saiu do papel, que você está pensando em alguma coisa, que você dá um start, eu vou te indicar aqui a Maran Agência. Opa, ali, ó. Pronto, apareceu aqui agora. A Maran Agência, que é uma agência de marketing que ela é voltada com esse nicho, com essa obtenção de resultados. Tirar projeto do papel, assim como ela fez aqui com a gente. A gente está com esse nosso projeto desde 2021, né, Léo? Verdade. E Igor, nós somos Só amigos sonhando. aqui. Tínhamos nossas conversas no WhatsApp, nas redes sociais, e a gente, vamos tocar nosso legal. projeto, vamos fazer acontecer, até que a gente conseguiu incluir a Stephanie da Maran no nosso projeto saiu do papel, e aí é só crescimento, é só up de verdade. É isso Então, se aí. vocês quiserem contratar também, Maran Agência, fiquei devendo algum, Não, finalizamos, né? perfeição. Então, finalizamos Perfeição, hoje meu nosso... âncora. Eu esqueci, foi também o... Acho que não passou aí a Heineken. Heineken também tá nos patrocinando. Se quiser botar aqui uma Heinekenzinha aqui. O Gabriel Hoje- quer beber, que ele é cristão, ele não pode. Hoje é o Ah, dia é, que a gente tá fez bom. o episódio mais tarde, né? A gente toma um vinho, né? A gente foi o episódio mais tarde, então a gente já pode sair daqui hoje, tomar uma cervejinha, É, analisar, isso, ver um o conteúdo, chopp, tomar um isso aí. chopp e ver o que acontece. Galera, Gabriel,
muito obrigado, que cara. agradeço. Eu espero que esse não seja o nosso último encontro, que a gente volte a se encontrar. Eu desejo toda a sorte pro Gabriel, que se o Gabriel for um cara de sorte, nosso trabalho também vai ficar facilitado, É com verdade, toda é certeza. verdade. O Gabriel tá É lidando verdade. aí hoje como coordenador técnico do Vasco, faz outras milhões de coisas como ele já passou aqui, então a gente deseja muito que o Gabriel tenha muito sucesso, pelo ser humano maravilhoso que ele é, e para que esse nosso conteúdo de futebol consiga evoluir, não só no Brasil, como na Conmebol, né? Que seu trabalho está chegando lá, continue evoluindo o nosso futebol aí. Gabriel, muito obrigado por essa participação, foi um prazer imenso recebê-lo. Não posso deixar de pedir para vocês aqui o seu like. Like. Segue a gente, compartilha. Pô, a gente Vou posta usar- vídeo toda semana. Lembrando nosso querido amigo JV. O nosso último convidado aqui tem o... E é legal, velho. Eu dou risada. Pô, ele é o muito JV, bom, né? Muito bom, né? Muito Ele bom. é- Então segue a gente, compartilha, que a gente também posta vídeo todo dia nas nossas redes sociais. Então é super importante seguir nossas redes. Ó, estamos lá no TikTok, Instagram, YouTube, com a mesma @ podcast da Colina Oficial. É lá que você vai achar. Deixa o nosso like, segue esse vídeo, compartilha esse vídeo aqui para qualquer pessoa que goste de futebol. Hoje é um vídeo sem restrição. É. A pessoa tá morando fora do Brasil, gosta de futebol. O Gabriel vai ser um excelente conteúdo aqui para vocês. Vascaíno, flamenguista, botafoguense, paulista, Santos. Dinamarquês, Dinamarquês. português, inglês. O Gabriel citou aqui o Santos, citou o Esfera, citou vários clubes que ele Trabalhei em passou. projeto social também. Projetos cara. sociais. Morei em alojamento, 8 anos da minha vida, tomei conta de alojamento. Olha, foi duro. O começo do É, futebol né? foi duro. A gente precisa de 1000 inscritos no YouTube. Exato, a gente precisa bater uma meta e eu conto com a ajuda de vocês. A gente precisa chegar em 1000 inscritos. Gabriel, ajuda a gente nessa meta? Bora. 1000 inscritos no YouTube, para que a gente começar a fazer live, começar a ter acesso a todos os níveis do YouTube lá para a evolução do nosso canal. E é isso, galera. Pô, hoje eu tô saindo daqui com uma vontade de Gabriel, satisfação enorme. mesmo. mergulhar no conteúdo do Gabriel. Quem quiser, vou seguir. Já sigo o Gabriel há muito tempo. Isso é engraçado que tu falou agora, porque, assim, não é desmerecendo ninguém, obviamente, mas, assim, tem dias que a gente sai daqui querendo dar play em casa pra ver. Não tem? Sim, Tu com não certeza. tem esse sentimento? Com certeza. Tem dias que você sai que tá mais ou menos, né? Tem dia que você sai daqui mais alegre, como foi com o JV, que a gente saiu daqui rindo pra caramba, Hoje eu saio daqui com vontade de de dar consumir. É. play. Sério, papo reto, não é... Mas não pode é começar. Tem vários livros aí pra você dar play aí. Várias coisas. Eu fui anotando aqui, hoje eu comecei um cronômetro aqui, fui marcando alguns pontos, que eu falei, toda vez que ele falava um artigo, eu pontuava aqui. E o mais bacana é que ele trouxe um olhar aqui interno da coisa, um olhar isso que é do que legal. acontece no bastidor do futebol, que o torcedor, em sua maioria, não sabe. E massacra e critica. E eu também sou muito criticado nesse sentido, porque eu gosto muito de fazer a contrapartida, olhar o outro lado Sim. da moeda. E uma vez tem até um corte meu aqui falando que, pô, vocês acham que o Vasco contrata de qualquer maneira? O Vasco contrata de maneira profissional. Só que eu defendendo, sem saber como é o interno. Mas eu sei, eu tenho certeza absoluta que times como o Vasco da Gama, né? São Scouts. profissionais em quase todas as esferas. E o torcedor não consegue ter essa visão. Você trouxe isso aqui, cara, genial. Uma satisfação enorme de Muito receber bom, aqui. mas não vamos voltar nessa questão das contratações do Vasco, não. Deixa passar. Pula isso aí. Pula isso aí. mesmo Não sendo vamos profissional. voltar, senão a gente não vai terminar o episódio, porra. Gabriel, volta outro dia, pelo amor de Deus. Vamos, é claro. Esse é o parte 1. Fechamos o parte 1. Parte 1, fechamos o parte 1, parte 2 em breve. Galera, muito obrigado a todos pela participação. Valeu, gente. Abraço. pessoal. Até a Saudações. próxima aí. Valeu.